a prova e dando risada e olhando para o lado e falar, essa daqui eu sei, ó. O cara que está do seu lado fazendo a prova, ele vai ficar desesperado. Ele vai ficar desesperado, entendeu? Em vez que você sabe, tá dando risada respondendo. A cara do INEP aqui, ó. Qual é o número da questão? Como coorganizador. Só um instantinho, já tô liberando. Gente, nós vamos começar na 81, tá? Nós fizemos até 80. O colega tá falando aí que não tá o restante da prova no YouTube, da 25 a 50, André. Tá sim, viu? Eu acho que tá sim. JP tá aí. Se tiver por aí, pode confirmar para nós. A gente fez na terça-feira, da 1 a 25, e da 25 a 50 a gente fez na quarta-feira à noite. Isso. Tá? Primeira vez que a gente dá aula à noite. A gente fez na quarta-feira à noite, foi mesmo, a primeira aula à noite. Então, confere lá no YouTube, tá? Novamente, vê lá se vocês não conseguem encontrar. Pessoal, então hoje começando por uma questãozinha aqui, longa, questãozinha cansativa daquelas, mas a gente vai fazer vocês entenderem de uma forma, interpretar, né, Manuela, como português aqui, e chegar à resposta, tá? O que eu vou ensinar para vocês hoje, não precisava fazer aqui, tá? Mas algumas questões pode vir e talvez precise vocês fazerem, que é para você saber se é um transudado ou exudado. Quem tem dúvida aí com isso daí? Critérios de Light para saber se é exudado ou transudado. Levanta a mãozinha aí, coloca uma mensagem no chat. Quem tem dúvida nisso daí? Ou se vocês já estão sabendo aí como é que se diferencia transudado de exudado. Vamos lá, então. Manu, você quer ler? Ó, traço dado, exudado, traço dado, traço dado, trás. Trás da onde? Vamos lá. Vou pegar minha provinha aqui. Um homem com 61 anos de idade, hipertenso, atendido em uma unidade de saúde, tem tosse com secreção amarelada e dor torácica à direita, ventilatório dependente, dispneia aos esforços moderados e hiporexia há 3 dias. É adequadamente vacinado para pneumococo, menos mal, né? E não tem histórico de infecção no último ano. Ao primeiro exame, apresenta-se orientado, hidratado, com temperatura axilar de 38, tem febre, né? Frequência cardíaca de 90 e pressão arterial 130 por 80. Frequência respiratória 22. Sem esforço respiratório, frêmito tóraco-vocal diminuído e com estertores crepitante no terço inferior do hemitórax direito. O resultado da oximetria de pulso em ar ambiente foi de 96. E da radiologia simples de tórax mostrou um infiltrado em lobo inferior direito com derrame pleural de mais de 2 centímetros em decúbito lateral. Foi-lhe então prescrito amoxicilina com ácido clavulanato. Para o tratamento ambulatorial, solicitado uma punção de líquido pleural também. No terceiro dia do tratamento, o paciente relatou uma melhora da febre e da dispneia, mas manutenção da tosse e da dor torácica e da hiporexia. E apresentou o seguinte resultado: uma temperatura de 37, 80 de batimentos de frequência cardíaca, pressão arterial de 130 por 70, frequência respiratória 18, oximetria de pulso estava 98, estava 96, agora 98, deu uma melhorada. O resultado da punção torácica que ele foi realizado, guiada por ultrassom, estimou um derrame pleural de 200 ml, cuja análise mostrou que o líquido era amarelo citrino, tinha 2.300 células com predomínio a neutrófilos, um pH de 7,3, uma glicose de 60, um LDH de 300 e uma proteína de 4. Quem é que come glicose? Caga proteína. Come glicose, caga proteína. Quem é que come aqui, glicose, caga proteína? É bactéria, gente. Meu Deus. GRAM, né? 4 gramas, litro. O GRAM não se visualizou bactéria. A amostra sérica colhida no dia da punção mostrou glicose de 80, proteína total de 6,6 e um LDH de 400. Diante desse quadro clínico, dos dados apresentados, a abordagem adequada para o paciente é o que é?
Então, gente, aqui, pensando, vamos analisar desde o início aqui. A gente falou que esse senhor aqui, ele estava com a tosse e tal, e ele entrou com tratamento para o quê? Falou que ele deu a vacina para pneumococo só para te gambelar. Mas ele teve aí uma pneumonia, né? Típico de uma pneumonia, certo, pessoal? Uhum. E como que se complica a pneumonia? Derrame pleural. Derrame. Justamente o que ele teve. E o que associar pneumonia mais derrame pleural significa? Significa, gente, um derrame parapneumônico, tá? Então, quando eu tenho um caso de pneumonia que está sendo tratada, mas que não melhora, porque já se complicou com um derrame pleural, a gente tem um derrame parapneumônico, tá? Quando a gente tem esse derrame, a gente tem que continuar o antibiótico, e se esse derrame não é tão agressivo de quantidade para poder se drenar, deixa-se o corpo tentar reabsorver aquele líquido ali, tá? Então, o que ele fez? Ele tomou amoxicilina com clavulanato, né? Ele foi para casa com esse medicamento e teve um pouco de melhora, né? Então, não significa que não melhorou nada. Ele teve um pouco de melhora. E aí, ele voltou com melhorias dos seus sinais vitais, né? Ó, temperatura tá ali, ainda tá um pouco alta, mas tá baixando, e ele ainda se encontra com neutrofilia. Aí veio para nós o resultado, que fizeram lá uma punção para poder analisar esse líquido. Pela descrição aqui, gente, já fala que tem predomínio de neutrófilos, já fala que o líquido é amarelo citrino. O transudado não é amarelo citrino. O transudado não vai ter predomínio de neutrófilos, tá? O transudado, pelo próprio nome, ele é transparente, tá? Então, aí ele não vai ter ainda a infecção bacteriana. Quando ele se transforma em exudado, é que ele tem a transformação bacteriana. E aí, quando a gente falar em exudado e transudado, algumas questões vão pedir para você chegar nesse resultado, se é um transudado ou exudado. E como que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês agora, quero que vocês prestem bem atenção. Você vai gravar sobre critérios de Leibniz da seguinte forma, grava na sua cabeça, 5, 6 DHL, 5, 6 DHL, somente isso, 5, 6 DHL. Por quê? Quando eu for fazer o cálculo para me saber se ele está maior ou menor a 5, aí você vem do lado de sua prova e coloca 0,5, que é o 5 que eu te falei, o 0,6, que é o 6 que eu te falei, e o DHL, se vai estar aumentado ou não, tá? Que é a enzima desidrogenasa láctica, né? A desidrogenasa láctica. Então, se você gravar 5, 6 DHL, você já vai saber o valor limite para um transudado e um exudado. Se estiver menor que isso, daí a gente tem um transudado. Se estiver maior, a gente tem um exudado. Ah, mas que diferença isso vai fazer na minha vida? O exudado a gente tem que tratar com antibiótico. E muitas das vezes eles podem querer vir lá na questão falando para você que o exudado, valor tal, a relação entre a proteína do líquido pleural com o líquido sérico, que é o do sangue, aí deu tal valor, você vai ficar perdido. Mas agora você vai entender. Esse 0506 DHL gravou aí, né? Gravou na cabeça. Agora, para a gente chegar nesses valores aqui, como que eu vou fazer? Olha aqui, essa questão está bem completa para dizer isso, porque nela veio, eu vou até tirar as marcações aqui e vou marcar de duas cores. Aqui nessa primeira, tá vindo os dados da punção torácica, tá? Então, foi 200 ml, 2.300 células de neutrófilos, pH, DHL e proteína. Esses dados aqui são sobre a punção torácica. Quando eu venho aqui, já é a amostra sérica, ó. Aqui já é o que veio no sangue, tá? Então, ele tá com isso daqui no líquido pleural e isso daqui na amostra sanguínea. Então, são esses dois valores que eu vou usar para fazer o cálculo da relação. Então, o primeiro parâmetro, que é a relação da proteína do líquido com da pleura, a gente vai fazer o quê? Vamos lá e ver quanto que é a proteína do líquido da punção. Aqui, ó, tá 4, né? Deu 4. Vou começar por ele, porque ele é... Vou começar pelo DHL, que é mais fácil de fazer o cálculo, ó. Aí depois eu vou para o outro. Vamos começar aqui pelo DHL. Aqui, o DHL, eu quero saber o do líquido pleural e o do sérico. Aí eu vou lá, ó. DHL aqui foi LHD 300 na punção torácica e aqui foi 400 na amostra sérica. Então, eu vou dividir os 300, pessoal, pelos 400. Então, aqui em cima, no denominador, vem a minha amostra do líquido pleural e aqui embaixo vem a amostra que está no sangue, tá?
Então, ó, é horrível fazer matemática, né? Corta os dois zeros, divide o 3 por 4. Como que eu vou fazer isso? Não Põe um sei. 0, vírgula, e vai um 0 para lá. 7 vezes 4, 28. Aqui vai dar 0,75, pessoal. 0,75 é maior ou é menor do que 0,6? É maior. Então, aqui eu já tenho um resultado da relação LDH com ali o sérico maior. Então, aqui eu já classifico ali exudado. Se tiver um dos três, a gente já classifica. Não precisa estar os três alterados, tá, pessoal? Agora eu vou fazer aqui o da proteína, que o da proteína é um cálculo pior, porque ele é valor menor. Mas, ó, vamos lá. A proteína aqui foi 4, tá? Na punção torácica foi 4, e na amostra sérica foi de 6,6. Então, aí eu vou vir aqui, ó, 4 dividido para 6,6. Ai, meu Deus, eu não sei fazer cálculo com vírgula. Meu Deus, gente, você anda uma casa para cá, ó, anda uma casa para cá e acrescenta um zero aqui, certo? Então, eu ando uma casa para lá e acrescento um zero aqui. Zero, não, perdão, o zero é aqui embaixo mesmo, zero aqui. Andei para cá, acrescentei um zero aqui. Agora, eu ainda posso dividir? Não posso, né? Então, aqui eu coloco o zero e aqui eu coloco a vírgula. Vai 2, peraí, deixa eu só ver o que eu fiz aqui, gente. 4 dividido por 6. É isso mesmo, né? Cadê o pessoal da matemática para ajudar? Estou tentando explicar o cálculo para vocês não ficarem... Aí o 6, é isso mesmo. 36 vai dar 36. Vai ser esse aí mesmo. Isso, aí vamos lá, 6. Mas e aí eu fico com 66 aqui, gente, não dá certo, não. Eu cheguei a 400. Ah, tá. Gente, os zeros aqui você pode acrescentar quantos você precisar, tá? Só que aqui vai um zero só. Isso que aconteceu aqui. Aí eu faço o cálculo por 6, vai dar 396 aqui, ó. 396 menos os 400, aí vai me restar 4. Mas eu já tenho aqui que o meu valor é de 0,6, tá? Então, 0,6 ele deu bem maior já a 0,5, né? Deu 0,6, então ele também está maior. Então, aqui, tanto pela proteína quanto pelo DHL, eu classifico em exudado. Deu mais ou menos para entender, gente? Ó, vamos lá. Eu quero que vocês falem agora. Eu quero ver se vocês entenderam ou não. Ô, Jéssica, mas geralmente nas questões ele já dá o resultado, né? Geralmente ele dá, mas tem questões que às vezes ele pede para você associar a relação. Para você fazer a relação, porque aí lá na resposta vai estar se é exudado ou transudado. E se você não fizer a relação, você não vai saber. Se vier na questão pedindo isso, sabe? Então, eu já vi questões que você tinha que, pelo menos, se nortear pelo critério de Light. E já dava o valor lá da relação, está maior a 0,6. Então, só fiquem de olho nisso, porque eu quero que vocês saibam, tá? Como que faz esse cálculo. É só você pegar o sérico e pegar o do pleural e dividir. Mas a gente sabe que a prova eles vão tentar, eu não sei, né? A gente nunca sabe o que vai cair, então a gente tem que se preparar para tudo. Mas falando do derrame parapneumônico, vocês entenderam que é a junção da pneumonia mais o derrame pleural, né? E que esse paciente aqui, aí vamos agora à resposta. Do que a gente tinha que fazer com ele? Ele tomou antibiótico e teve melhorias. Não foi completa ainda. Mas ele terminou, talvez ele ainda não terminou o tratamento, né? Então, vamos ver quantos dias que faz que ele tomou o tratamento. Ou não Jéssica, e nesse DHL seria maior que 200 ou maior que 300? O DHL é maior que 600. Quando dá maior a 1.000, a gente tem critérios de complicações. Então, quando maior tiver... 600 já é transudado. Quando tiver maior a 1.000, aí já é complicação, tá? Do exudado mesmo, uma complicação. Então, o pH, se tiver menor a 7,2, se tiver cultura positiva, se tiver a glicose menor a 60, a dele tá a 60 em cima, né, a glicose. Então, isso, se eu tiver essas características alteradas, aí eu já vou ter uma complicação ainda, tá? Mais uma complicação. Então, aqui, gente, ó, diante desse quadro clínico e dos dados apresentados, a abordagem adequada é: eu vou referenciar ele para assistência hospitalar, para fazer uma drenagem. Vai drenar 200 ml, gente, de derrame pleural. Vocês lembrem que tem uma quantidade mínima ali que o próprio organismo pode reabsorver. Então, ainda tenta-se o tratamento antibiótico primeiro. Aí, se refratar ao tratamento antibiótico, é que a gente vem, né, com a drenagem pleural. Mas ainda não vai fazer a drenagem pleural nesse paciente. A B, manter o tratamento amoxiclavulanato e repetir o estudo radiológico em uma semana. Então, a que mais condiz com a resposta foi essa daqui,
Por quê? Ele ainda não terminou o tratamento com amoxiclavulanato, ele está com o espectro correto, tá? Do amoxiclavulanato, e ele ainda vai. Aí a radiografia vai demonstrar se está tendo uma diminuição desse líquido. Se não tiver diminuição desse líquido, aí é a hora de mudar a conduta. Mas até lá ele ainda vai continuar com amoxiclavulanato, tá? Então, não é a C, que é suspender, tá? Não vamos suspender, porque o tratamento está funcionando de certa forma, melhorou pouco, mas melhorou. E o D vai ser manter o tratamento clavulanato e vai colher bacilos álcool-resistentes. Então, aqui está falando que você está pensando em tuberculose, mas no nosso radiografia não veio nada falando de tuberculose na radiografia. Então, a gente não vai pensar nela. Deu para entender mais ou menos essa questão, pessoal? Ficaram com alguma dúvida? Eu queria que vocês entendessem isso, porque é algo que é importante você saber a diferença de transudado para exudado nos valores, tá? E aí a gente vai confiando que na prova vai vir o valor, e aí se vier uma pegadinha, alguma coisa com você, você vai cair. Então, para você não cair na pegadinha, se você souber fazer o cálculo, você não vai cair na casca de banana lá, que ele vai colocar valor tal e não vai ser aquele valor, tá? Então, prestem bem atenção na pergunta. Vamos lá, ó, traço eu não tô vendo, o chat. Está trazendo líquido de dentro do corpo para dentro do pulmão. Esse líquido está vindo da onde? É um ascite? Pode ser um problema cardíaco, uma insuficiência cardíaca congestiva, e dependendo do que for, você tem que tratar. Se é insuficiência cardíaca congestiva, você vai classificá-la e você vai tratar ela, vai dar um diurético. Se for ascite, você vai drenar essa ascite. Então, de acordo com o problema do paciente, você vai realizar para que esse líquido saia de dentro do pulmão. Traz de dentro do corpo e leva para o pulmão. Exudato. Exudato é o quê? É enfermidade. Uma bactéria, um vírus, um fungo e o que seja. Ok? Isso mesmo. Mais alguma dúvida? Pau na máquina? O meu chat não tá aparecendo, viu, mano? Quando tiver perguntas aí, você vai lendo. Doutora? Olá, doutora. Oi. A senhora poderia falar sobre essa drenagem? O tanto de ml que a gente vai pensar numa alternativa de drenar depois de fazer o tratamento? Não, aí se fez o tratamento e não melhorou, ele não tá tendo melhoras, aí vai para drenagem. Mas ali 150 a 200 ml não drena. Primeiro você tenta o tratamento com antibiótico para, né, saber se o corpo não vai reabsorver aquilo dali. Não tem uma quantidade exata, só que 150 a 200 ml não drena. Né? A gente lembra que só drena se for maior a isso, na radiografia, né? Não compensa o risco-benefício, né? Vai abrir uma porta de entrada, né? É um procedimento muito invasivo, né, a drenagem. Então, eles evitam, mas aí se não teve jeito com antibiótico, tratou com antibiótico, não melhorou, ainda tá lá com líquido e aumentando o líquido, aí faz a drenagem. Bora! Manu, segue, Manu. 82 é dos espertos. Ei, essa daí do LDH, e cara, isso daí é do inteligente, igual a doutora Jéssica, que sabe fazer cálculo, cateto da hipotenusa, elevação do quadrado, medição, não sei. Vamos agora de esperto. 82, de esperto. Ó, uma criança de 10 anos de idade do sexo masculino foi vítima de um ferimento na região mentoniana. Após uma queda de skate no asfalto. Deu de cara no asfalto, gente. O que tem o asfalto? Você acha que o asfalto é limpo? É cirúrgico? Não, o asfalto está cheio de bactérias, né? O asfalto está contaminado, está cheio de coisas ali. E aí era uma ferida que foi aberta, exposta, né, ao asfalto há cerca de 90 minutos. Ao exame físico, apresenta ferimento de corto contuso transversal e a região submentoniana, com 3 centímetros de extensão sangrante. Presta bem atenção. Eu quero que você... Ó, limpa não pode ser, já elimina a letra A, já elimina. A D não se usa mais potencialmente contaminada, essa palavra. Então, ficou limpa entre contaminada agora. Limpa contaminada. Agora ficamos entre a B de bola e a C de casa. Vou dar um bizu para vocês. Tem 90 minutos. Se eu estiver falando de uma ferida que tem calor, rubor, transudato, pus, que está vermelho, é sinal de quê? De que está inflamado. Se tiver isso, ela vai chamar uma ferida infectada. Infectada. Você acha que já tem processo de infecção em 90 minutos que esse menino caiu? Bora! Claro que não, gente. Ei, pode marcar a letra C, uma ferida contaminada, rasga o teu papel aí, hein? Que essa questão é nossa.
É isso aí, nós falamos até na aula, né, de terça, não sei se foi terça ou foi quarta, nós falamos de todas elas, tá? Quais eram as cirurgias. Então, você entrou em alguma cavidade, em algum trato respiratório, genital, ela é limpa, contaminada, né? Aí, as que são limpas vão ser o quê? Cirurgias superficiais ali, a hérnia, né? Retirada de nódulos, né? Então, essas são cirurgias limpas. Hérnia sem usar a tela. Sem a tela. Sem a tela. Sem Se usar tiver a com a tela. tela, ela já não é mais limpa. Aí é bizu, bizu, tá? 83, cancelada. Anulada. Um ponto para vocês, um ponto a mais para vocês. Um 83. ponto. Anulada, Ei, a gente não faz as anuladas. Doutora Jéssica, a 84 já caiu 16 vezes. 16 vezes já caiu na prova de vocês. Meu Deus! Será que gineco cai, gente? Será que gineco cai? Gineco não cai, não, gente. Despenca, priquito podre. Pelo amor de Deus. Ó, nós já conversamos sobre isso, não conversamos? Sobre secreções vaginais, já conversamos. Nós temos as pobres, aquela que é barrada na portaria, que não consegue entrar, e nós temos as ricas, que conseguem entrar na portaria. A portaria para nós vai ser quem? Vai ser quem? O colo uterino, ok? Então vamos lá. Fala para mim quem é as pobres que não consegue passar da portaria, que não consegue passar do colo uterino para cima. Ela não acende, ela não consegue passar para o útero e ir lá para as trompas. Fala para mim, quem é as pobres? Quem é as pobres? Fala para mim. Uma tem um filme, que é o Christian Grey. Quem é ele? Christian Grey. Vaginose. É essa daí mesmo, é a Gardnerella, porque ela é cinza, do filme Christian Grey, né? Quem mais? Cândida também não pode ir. Quem mais não pode subir? Trichomona vaginalis. Fechou as 3 pobrezas aqui, ó. São barradas na portaria, elas não entram. Fala pra mim, quem é que vai entrar, então? Quem é as ricas que conseguem entrar na portaria? Fala pra mim. Clamídia, Trachomatis, quem mais? Neisseria gonorreia. Pelo amor de Deus, alguém tem dúvida que as que não vão ser barradas vão entrar pelo orifício? E se tiver que sair, vão sair pelo orifício? Presta bem atenção na leitura. Não sei medicina, Manuela, mas agora você vai saber interpretar. Presta atenção na leitura. Uma paciente de 28 anos de idade, no Lípera, usuária de anticoncepcional hormonal combinado oral, relata aqui na consulta que há 3 dias iniciou uma dor em baixo ventre, forte intensidade associada a náusea e vômito. Náusea e vômito poderia ser um sinal de gravidez? Está dizendo que ela usa anticoncepcional oral? Pelo amor de Deus, interprete a questão, converse com a questão. O INEP está conversando com você. Você não vai fazer nada dentro dessas 4h30. Você vai estar lá só para ler. Então, faça bem feito, né? E que piorou, do ventre, e que piorou nas últimas 8 horas. Ao exame físico, apresenta-se uma pressão arterial 100/60, temperatura 30, febre, tem um processo inflamatório já que está rolando por aí, né? E ela tem o quê? Ela tem uma dor de intensidade na palpação do abdômen inferior e descompressão brusca em fossa ilíaca, peritonite. Essa paciente está com peritonite, vai vendo, tá vindo coisa grossa por aí, é chumbo. Ao exame especular, verifica-se a presença de conteúdo purulento exteriorizando-se pelo onde? Por onde? Pelo orifício do colo uterino. Orifício do colo uterino. É aquela que conseguiu entrar, ela não foi barrada. Se ela entrou pelo orifício, ela está descendo pelo orifício. Se fosse as pobres que não conseguisse entrar, não iria falar nada sobre orifício. Poderia, no máximo, falar do quê? De uma colpite, de uma inflamação do colo, porque elas ficaram ali, ó, tentando entrar e não conseguiram. Inflamaram a situação ali. Mas essas daqui entraram e agora elas estão voltando em forma de pus. Ok? Beleza aí? Segurou? O toque vaginal evidenciou dor na imobilização do colo uterino e a palpação dos anexos bilaterais. Fechou o diagnóstico de quê aqui? Fala para mim. Dor a palpação, ó os critérios. Dor abdominal, critério maior. Dor a palpação anexial, critério maior. E dor a mobilização do colo uterino, critério maior. Ela fechou o quê? DIP, doença inflamatória pélvica. Ok?
E com que se trata a doença inflamatória pélvica? Coisa do mal. Ceftriaxona, que mais? Oxacilina e metronidazol. Agora é que vem a pegadinha do INEP. Agora é que vem a pegadinha do INEP. Vai tratar onde, doutora? Em casa, via oral? DIP não se hospital? trata em casa. Ou no DIP hospital? não se DIP trata em casa. DIP se trata em casa se ela não tiver Só sinal se de for Monif gravidade. Gravidade. Ela tem sinal de gravidade. Essa mulher tem sinal de gravidade. Peritonite é sinal de gravidade. É sinal de gravidade. O que mais poderia ser um sinal de gravidade? Abscesso tubo-ovariano, uma massa palpável, peritonite, náusea, vômito e febre coercível, intolerância à medicação à via oral e gravidez. E aí? Já descartou aqui gravidez. Não poderia levar ela pela gravidez, mas pela peritonite poderia levar. Então, vamos internar ela com coisa do mal, tá? Identificar o agente etiológico da secreção antes de iniciar? Não. DIP é uma doença que você tem o diagnóstico clínico. Clínico, meu amor. Não tem como errar. Letra C de casa. Instruir o tratamento ambulatorial? Ela tem critério de gravidade. Não. Mas se ela não tivesse, poderia ir para casa sim, tomar coisa do mal em casa. Letra D, de doido. Encaminhar paciente para tratamento cirúrgico? Se fosse em escala de Munif 3, ela poderia sim. Munif é uma escala que a gente usa para critérios de cirúrgico e não cirúrgico. Internar, ela já vai internar, porque ela já tem o sinal de gravidade. Munif 1 é salpingite. Munif 2 é salpingite mais peritonite. E Munif 3 é abscesso tubo-ovariano. Você vai ter que entrar cirurgicamente e resolver essa paradinha aí do abscesso. Ok? Então, ficou a letra B de beijo para vocês. Rasga o seu papel, porque você vai fazer o encaminhamento para essa paciente. Ela vai tratar no hospital com antibiótico injetável. Tem dúvidas? Dá para errar uma questão dessa? Estão com medo dessa prova do INEP? Estão com medo? Estão pedindo para repetir as pobres. As pobres é cândida, vaginose bacteriana e tricomoníase. A tricomoníase ela é ali classe média, porque ela pode, né? Ela pode subir, mas ela não é comum de subir, não. Geralmente ela é barrada. Antibiótico, coisa do mal. C, ceftriaxona. O, oxaciclina. M, metronidazol. Não, é D, amiga, D. Doxaciclina, né? É doxiciclina. Não. Ah, é coisa do mal. Do desculpa. mal, isso. É do mal, isso. É doxiciclina, perdão. Coisa do mal. Coisa de ceftriaxona, D de doxiciclina, via oral. Só tem via oral, né? Por mais que ela vai internar, ela vai tomar o via oral. E M de metronidazol, tem endovenoso também. Pau na máquina nela. As ricas, Zélia, são Neisseria gonorreae e clamídia trachomatis. Clamídia trachomatis. Elas podem entrar na festa, vão ficar lá em cima, vão ficar lá, vai subir, vai ascender pelo útero, do útero ela vai passar pelas trompas, das trompas ela vai cair lá onde? Isso, nos ovários, e logo depois ela vai cair no peritônio, vai começar a irritar o peritônio. Por isso que essa paciente tem peritonite, porque isso daí já deve estar, já há um bom tempo já, essa mulher já deve estar com essa infecção há um bom tempo, entendeu? E vai tratar o parceiro? Vai tratar o parceiro? Claro que vai, porque elas são umas DST, doença sexualmente transmissível. Vai tratar o parceiro e vai fazer abstinência ali sexual, sim. Ai, mas ela quer transar. O problema é dela, agora vai ter que esperar. Gente, para quem nunca tinha visto a Manuela, ela é assim mesmo, tá? Não se preocupem. Ah, ela é aberta, eu tinha esquecido que ela é aberta. É, dona Manuela. Vou me apresentar aqui, eu sou a doutora Manuela, estamos aí na segunda etapa, firme e forte. Não sei, tá batendo um medinho agora, a gente também Dia 19 vai sair a grande vitória. 19 dias para o nosso resultado, nós estamos assim, sem saber se vai dar, se não vai dar, mas com o coração na mão. Bora. Já deu certo. Já deu. Vamos lá, a questão 85, pessoal, é aqui falando um pouquinho de preventiva sobre cuidados paliativos, tá? Ai, meu Deus. Cuidados paliativos, todo mundo já ouviu falar isso, então é quando a gente tem que ali amenizar a dor da pessoa, né, e ela tem que somente, infelizmente, aguardar chegar e vir a óbito, né, mas você tem que tirar a dor, fazer com que ela tenha
todo o bem-estar possível, o máximo possível, né? Para que isso não seja doloroso. Então, vamos ver essa questão. Uma mulher de 90 anos de idade, acamada, recebeu alta após internação por dor abdominal há 3 dias. O médico de família é chamado para realizar um atendimento domiciliar por queixa de dispepsia. No relatório da alta está escrito que o diagnóstico dela é um melanoma com metástase hepática em estágio terminal. Prescritos morfina e plano e restrição de cuidados paliativos. Gente, primeiro, se é cuidados paliativos, eu vou fazer alguma intervenção, eu vou fazer tomografia, eu vou mandar essa pessoa para emergência? Não, né? Então, você já exclui a e já exclui a C. Não tem como você fazer isso. Você vai expor essa paciente a fazer esses procedimentos, sendo que ela não tem cura. A doença dela está em estágio terminal. Tá? Então, a gente só tem aqui que cuidar para que ela tenha um fim tranquilo e sem dor. Aí, vamos aqui, ó, exercer a demora permitida e orientar familiares sobre sinais de alarme. Não está falando nada de tirar a dor da paciente. Gente, essa pessoa está com morfina, está com metástase, está com morfina. Então, se ela está sentindo dor, eu ficar esperando e só orientar os sinais de alarme vai resolver alguma coisa, vai melhorar a partida desse paciente? Não, né? Então, aqui a D é a resposta mais correta, onde fala que a gente vai instituir a sedação paliativa, uma terapia de sedação paliativa, e se os sintomas físicos forem intoleráveis, graves ou refratários. Então, aqui sim, eu vou acalmá-la, né? Se ela chegar algum momento em que a morfina já não fizer mais o efeito, a gente tem que sedar para a pessoa não sentir dor. Tá? Então, imagina você lá numa cama, no final da sua vida, você já tem, né? Já tem o diagnóstico fechado, e você ficar sentindo dor, né? Então, ó, lembrem disso daqui. Isso daqui costuma cair, geralmente incluso em, assim, cotidiano, né? Em dia a dia, eles colocam incluso. Então, ó, você nunca vai fazer nenhuma intervenção, não vai mandar para urgência, não vai pedir nenhum exame de tomografia, então você só vai promover o alívio da dor, você vai afirmar a vida e considerar a morte um processo natural, não acelerar nem adiar a morte, já caiu questão, né, Manu, de eutanásia, né? Eutanásia, distanásia e ortotanásia. Já caiu. Quem lembra aí o que era eutanásia? Essa eu sei. Ei, vou explicar para vocês um macete. Eutanásia, eu fazendo. Distanásia, distância. Você está prolongando a vida de uma pessoa que não tem que prolongar. Ortotanásia. Ortotanásia é o quê? É você fazer uma morte natural, se não me engano. A orto é a morte natural, a distanásia é quando você distancia, você distanciou a morte, né? Você está dando uma prorrogação, sendo que não era para fazer isso. Se a pessoa tem que ir, ela tem que ir. Não tem que distanciar, né? Ó, e a eutanásia é o que você não pode fazer, porque senão você vai perder seu CRM. Crime, né? Eutanásia é crime. É crime. Então, gente, sempre que vier uma questão de cuidados paliativos, eles vão querer ver se você entendeu que não é para fazer nada com essa pessoa, tá? Não é para levar para emergência, não é para fazer uma tomografia. Se ela já tem o diagnóstico de metástase terminal, é somente fazer tudo isso daqui. Você vai oferecer suporte psicológico, você vai deixar a pessoa ter manter a sua espiritualidade ou exercer qualquer coisa que ela quiser chamar um padre, né? Se ela quiser chamar um padre, se quiser chamar mãe de Iná, se quiser chamar o que ela for, ela tem essa permissão para fazer isso, tá? Você vai dar um sistema de suporte, oferecer um sistema auxiliar para a família também de suporte, abordagem multiprofissional, enfim. Tudo aquilo que você vai melhorar a qualidade de vida até ela virar óbito, tá? Infelizmente é isso que tem que fazer, esse é o cuidado paliativo. Bora seguir? Bora seguir. Próxima. Manuela, agora chegou. Não, essa eu quero que vocês batam palma. No São Paulo. Cadê a galera que tinha pedido na aula passada aí para Manuela falar sobre São Paulo e sobre asma? A galera tá aí? Tem alguém aí? Asma, 26 questões no INEP de asma. Toda vez que tem prova do INEP, tem asma. Isso mesmo. O INEP não gosta de asma, não. Ele ama asma, queridos. É isso aí. Vou explicar para vocês a asma rapidinho, porque hoje é domingo, eu tô doida para sair. Vou falar aqui, ó. Tem aí o slide, de novo, Manuela. Ai, me deixa! De novo, Manuela. Tá, vou colocar aqui no slide. Vou te fazer esse favor. Bora, ó, vou explicar para vocês aqui. É uma Pode coisa bem simples. Riscar a tela aí, amiga. Coloca aí para você riscar bem a tela. simples. Nós temos 2 tipos de asma para o INEP.
aquele tipo de onde o médico está dentro da unidade básica de saúde, ele vai atender um paciente lá, né, que vai ter asma controlada, parcialmente controlada e não controlada, que nós não vamos mexer nela agora, porque o paciente aqui em si, ele está no pronto-socorro. Então, existe a asma do ambiente que o paciente chega para você na UBS, e nós temos a asma que ele vai chegar no pronto-socorro. Quando ele chegar no pronto-socorro, nós vamos classificar ela, não se fala mais de asma controlada, parcialmente controlada e não controlada. Não se fala mais sobre isso. Agora a gente vai falar no pronto-socorro de asma leve, moderada e grave. O INEP antes perguntava qual eram os sintomas da leve, da moderada e da grave. Ele viu que você já sabe, agora ele está perguntando qual é a medicação. Ele viu que você já sabe, agora ele está dando que ele começou a fazer da moderada e o paciente não melhorou e agravou. Qual seria o próximo passo? Porque ele não tem mais o que perguntar sobre asma. A gente sabe de asma indo e voltando. Bom, pelo menos é para saber, né? E eu espero que vocês já estejam sabendo. Mas vamos lá, quem ainda não sabe, eu vou explicar, muito simples. Quando a gente está no pronto-socorro e recebe um paciente com asma, a gente vai classificar em crise de leve, moderada e grave. Quem vai para o pronto-socorro vai para São Paulo. São Paulo é SP, S de salbutamol inalatório, P de prednisona via oral. Então, leve e moderado, você vai tratar com salbutamol e prednisona. Ok, você vai tratar da leve e da moderada, vai esperar esse paciente, vai fazer lá os jatos, vai esperar a cada 20 minutos e vai, de novo, reavaliar o paciente. E ele vai reavaliar o paciente, não melhorou, ele entrou numa leve ou numa moderada, e aí ele acabou agravando, né? O paciente não teve... ele não teve uma melhora dos sintomas, muito pelo contrário, ele entrou com a saturação de 90, vamos colocar em 90, 94, 93 e piorou para 86. E aí você precisa ver, você viu que ele teve um agravamento e foi para o grave, saiu do moderado, foi para o grave. Quando chega no grave, você vai ter que intensificar. Então você vai fazer o SSMB. Você não vai fazer mais o São Paulo. Você vai fazer o SSMB, salbutamol inalatório, oxigênio, sulfato de magnésio, metilprednisolona endovenoso e brometo de patropo inalatório, ok? O que eu quero que vocês entendam só um pouquinho de asma aqui. Eu queria que você colocasse a mão na cabeça, fechasse os olhos e pensasse, eu preciso saber de fisiopatologia de asma? Não precisa, mas eu preciso só explicar duas coisinhas para você. A asma tem o brônquio aqui, conforme? Tá aqui o brônquio aqui do meu pulmãozinho. O brônquio, ele faz o quê? Ele fecha, concorda? Quando ele fecha, a gente precisa de um medicamento para abrir, que é os broncodilatadores, e eu preciso de um palitinho para manter ele aberto. Porque o broncodilatador abre, mas ele não mantém o brônquio aberto. Então, eu preciso de um medicamento para dilatar e abrir ele, e um palitinho para segurar ele aberto. Então, broncodilatador dilata, abre o brônquio, e o palitinho que vai ficar ali no meio segurando ele aberto é quem? Corticoide. Por isso que a gente sempre vai implementar um quê? Um corticoide e um broncodilatador. Deu para entender? Bacaninha? Levanta a mão aí. Ei, tá dormindo? De novo? Ontem dormiu, antes de ontem dormiu e hoje vai dormir de novo? Não acredito, não. A prova está chegando. Cuidem com a questão, porque se na questão vindo que ele já fez o corticoide, né, Manu, também, Isso. Ele não vai fazer mais um corticoide seguido, não, gente. O corticoide, ele é uma vez ao dia, né? Ele é potente, Isso. alguns Então, a gente não vai repetir ele, não. Você vai repetir o ciclo do salbutamol e tudo mais, mas ele é só uma vez por dia, né? Você só vai dar ele uma vez por dia. O corticoide, ele é a cada 12 horas. Então, se eu já fiz ele na leve e moderada, eu não preciso voltar com ele agora. A minha prioridade, ele já está ali, o palitinho esperando. Agora você tem que abrir de novo esse brônquio. Por quê? Porque esses broncodilatador, eles abrem muito rápido, mas eles não conseguem segurar. Quem segura é quem? É o corticoide. Então, fazer a abertura é top, ele faz, mas logo depois, quando ele perde o efeito, fecha de novo. Ok? Pegaram aí? Pegaram o segmento? Agora vamos ler, porque a gente agora vai interpretar, porque com pouco que eu ensinei para vocês, dá para responder tudo sobre asma. Mas não é pouco, não. É todas as questões sobre asma. Vai por mim que vai dar certo, hein? Se eu passei, meu amigo, você vai passar. 86. Uma mulher com 35 anos de idade, com asma moderada, é atendida no pronto atendimento. Ele já disse para você, nem precisa classificar.
Ele já disse para você que é moderada. Tá tudo certo. Quando o INEP traz o diagnóstico, ó, doutora Jéssica, ó, quando o INEP já me dá o diagnóstico na pergunta, eu me tremo toda. Por quê? Porque o que a gente podia salvar era dar o diagnóstico. Só que agora, né? É verdade. Tá, então vamos lá. Tô me tremendo toda porque ele já me deu o diagnóstico. O que esse cabra vai querer mais para frente? E aí ele diz que foi atendido no pronto atendimento, relata dispneia, sibilos há um dia, refere que em casa inalou 2 jatos de sabutamol. Hoje em 2025, o sabutamol não vai mais para casa. Sabutamol não se usa mais em casa. Acabou. Sabutamol saiu. O Gina já disse que não usa sabutamol. É um perigo. Sabutamol, ao mesmo tempo Só que ele pode pode usar dar a uma nível taquicardia, ele pode dar uma hospitalar. bradicardia. Isso mesmo. Então, acabou. Só que aqui era 2022, o Gina ainda mandava para casa. Hoje não se manda mais, tá? Hoje, sabutamol é exclusivo do nosso pronto-socorro, que é uma arma que a gente tem, tá? Então, ele está com o Sibida, ele fez 2 jatos de sabutamol, de 4 em 4 horas, sem melhora clinicamente relevante. Quem é asmático sabe que não está bem. Ele sabe que tudo que ele pensou de resgate já não dá mais certo. Nega febre, cefaleia, dor torácica, rinorreia e gotejamento ou gotejamento pós-nasal. Ele está querendo te dizer aqui, porque geralmente a pneumonia, ela exacerba uma asma. Entendeu? Quando você tem uma rinite, exacerba uma asma, mas aqui ele já está excluindo isso, ele está dizendo que é uma asma pura, uma crise pura. E relata tosse seca intermitente. No pronto atendimento, está inicialmente agitada, frequência cardíaca de 115, pressão arterial de 140/80, frequência respiratória de 32 por minuto e sibilo difuso. Graças a Deus que tem sibilo. Você imagina um tórax silencioso? Se o tórax está silencioso, é sinal que praticamente quase todos os brônquios estão fechados. Então, ó, né? Então, se ainda tem sibilos, há esperança, meu amor. Vamos embora, vamos embora. E aí, a oxiometria de pulso está 91. Segue o baile. Em área ambiente, Pink Flow 50. Não sei o que é Pink Flow, não pergunta que eu não quero saber. Não sei, não quero saber. Após receber O2 suplementar, 1 litro, ele recebeu 3 aplicações de 4 jatos de sabutamol por via inalatória a cada 20 minutos e prednisona de 60 via oral. Ou seja, ele está certinho, ele fez São Paulo. Ele fez sabutamol e ele fez prednisona. Está corretíssimo. Vamos ver se ele melhorou agora? Já iniciou aí, né? Só que o paciente continua agitada. Apresenta uma frequência cardíaca de 100, que aumentou, uma pressão arterial, que está bacana ainda, aumentou a frequência respiratória e mantém sibilos difusos em ambos os hemitórax. A oxiometria caiu para 89. De 91, caiu para 89. Opa! Não deu certo o tratamento da asma moderada. Esse paciente piorou, agora ele foi para grave. E aí, em área ambiente, tá. E o Pink Flow aqui mantém-se abaixo de 50. Não sei, eu só sei mexer com saturação. Eu sei que menor que 81, você tem que entubar. Maior que isso, vamos tratar que vai dar certo, SOS-MB, vai dar tudo certo. O que ele já fez aqui? Ele já fez o sabutamol, já fez oxigênio, já fez quem aqui? Metilprednisolona, já fez, né? Já fez aqui o corticoide. Vamos lá. Qual é a próxima opção que a gente tem para fazer? Qual é a próxima medicação do SOS-MB? Bota lá, doutora Jéssica, por favor, no nosso slide. Qual é a próxima medicação do SOS-MB? Já fez. Já fez sabutamol, já fez oxigênio, já fez a metilprednisolona, porque lá ele fez a prednisona, né? Nós vamos repetir agora depois da dose. Faltou quem? Sulfato de magnésio. Beijo, INEP! Você é maravilhoso, essa questão é nossa. Não tem o que pensar, asma é isso, leva a isso, que vai dar certo. Não fique caçando piolho em cabeça de careca, gente. Uma coisa simples, asma. Pegaram? E o brometo de protrópico também, né? Então, a Mas, resposta melhorzinha tá aqui, ó. Colocado. Mas tem, ó, mantê-la, é a A, não é a correta? Mantê-la em observação do pronto atendimento e associar o ipratrópio e sulfato de magnésio. Só faltou esses 2 para o SOS-MB, não tenho o que questionar, não vou ler o restante das perguntas, porque não tem que ficar caçando pelo. Todo mundo pegou aí? Asma é isso, e não tem para onde ir. Vai com isso que vai dar certo. Você só tem que interpretar o que a questão quer
e você marcar o gol. Pelo amor de Deus, eu já dei a bola aí para você. Questão 87, doutora Jéssica. Ah, não, essa 87. De novo, mas de novo, cara, não, de repetida. Questão repetida na prova do INEP. Eu tô cansada de fazer questão repetida. O INEP não tem nem criatividade mais para fazer questão, gente. Qual é o tumor colônico que dá anemia? Qual lado que dá mais anemia? Porque tem um lado que sangra mais vivo, mas não dá anemia, e o outro lado dá anemia. Fala para mim, qual é o tumor? Sabe. A gente sabe que é um câncer. A gente já sabe que é um câncer. Tá perdendo Agora, peso. Em qual lado está? No direito ou no esquerdo? Pensa comigo, se o sangue é vivo, ele está do lado esquerdo, porque ele está mais próximo do reto. Então, só faltou quem aqui? O direito, que o direito da anemia, porque ali ele já começa a fazer a má absorção das proteínas, minerais, entendeu? Então, ali ele já dá anemia. E no esquerdo, sangra vivo. Demos essa aula sexta-feira à noite, se você não viu, tá lá na jornada, demos essa aula sexta-feira à noite sobre câncer, tumor, isso, tá tudo lá, assistem lá. Ah, mas é 4 horas de aula, não importa, você vai estar fazendo o quê mesmo? Para mim, você está estudando, então 4 horas é pouco para você, tá? Gente, o lado direito é o lado que vem um sangue... Fala-se lá, melena, mas aqui eu acho que ele falou que é hematoquécia, né? Uhum. Mas é um sangue mais escurecido. A pessoa vai estar... Olha aqui, cara, perda de peso ponderal de 16%, gente. Pessoa que está sentindo dor, que está com bastante tempo, é prolongado, ó, não é de um dia para outro, não é agudo isso aqui. E está perdendo peso, você vai ter que pensar em câncer, tá? Em tumor, tá, pessoal? Então, aqui não tinha outra resposta, tá? Não tinha. Ia... Diverticular, ia falar pra gente, ia falar esquerdo, ia falar parada de eliminação de gás e fezes, não era, Manu? Isso, doença inflamatória intestinal, qual delas? Melhorou, né? Qual delas? Intestinal, qual delas? Qual delas? Tem que me dar nome, síndrome do intestino irritado, doença celíaca, retrocolite, Crohn, qual dela, INEP? Olha, que questão, que respostinha mal realizada, gente. Tuberculose intestinal, tem febre no final do dia? Falou alguma coisa de febre no final do dia? Não importa onde a tuberculose ela vai dar febre no final do dia. É um históricozinho muito repetitivo do INEP aqui. Não tem como partir para outra, não. Não tem, galera. Alguma dúvida? Alguma dúvida do pessoal aí, Manu? Só fala aqui o que vai cair. Só está falando aqui o que vai cair. O que não vai cair, eu não quero saber. Não quero saber. Nem me conte que eu não quero saber, porque eu não quero mais colocar coisa na minha cabeça. Eu não quero mais encher minha cabeça de um monte de coisa que não vai prestar para o INEP. Eu só falo aqui o que vai cair. É diretamente, tá? Aqui não tem encheção de saco, não. Sabe por quê? Porque eu não tenho plano B. Eu só tenho plano A. Eu não tenho plano B aqui. É só o plano A para você passar, tá? Questão 88. Tá, mano, tem as perguntas aqui do pessoal. Bora, pergunta. Da anterior, teve uma colega que perguntou se na UBS é São Paulo. É em qualquer lugar, tá, Stephanie? Se ele chegar com crise, né? Mas isso aqui geralmente a gente vai estar na UPA, né, mano? Não, unidade básica, unidade básica de saúde é prato feito. É PF, P de prato feito. Prato feito, é outra situação. Nós não vamos conversar sobre unidade básica de saúde. Lá você não pode fazer nada, você só vai classificar. Prato feito. Vamos falar dela agora, prato feito? Vai ter uma questão de prato feito na outra prova. Tá, então vamos. A gente vai falar na jornada também, é tema nosso, Isso, pessoal. É tema nosso. Quem é da mentoria, a gente vai ter uma aula só sobre asma, né? Sobre BPOC, sobre asma. Você tem que participar, tem que pagar o curso, porque a gente tem que receber também, gente. É isso aí, bora se inscrever. Chama a galera, chama o seu amigo. Isso aqui não é uma competição. Não é uma competição, todo mundo vai passar, não tem competição do primeiro ou do segundo. Você alcançou sua nota, é sua. A gente não está competindo com ninguém aqui. Chama o teu amigo também para fazer a mentoria. Bora que eu quero receber, galera. Meu cheque vai cair. A Ingênis perguntou do sangramento. Ingênis, no lado direito, o sangramento ele é mais meleno, ele é mais escurecido, tá? E do lado direito é mais escurecido. E do lado esquerdo é um sangramento mais vivo.
tá? Por que é escuro? Por que é escuro? Por que é escuro? Porque ele tá vindo de mais alto, né? Ele tá Isso, vindo um demora pouco mais pra do chegar. alto, demora mais. E é por isso que é o lado direito que causa anemia, tá? Uhum. O lado esquerdo, como o sangue ele já é vivo ali, ele não tem muito tempo que ele tá sangrando ali, e então ele já não dá tempo de causar anemia ainda, tá? Então, o sangramento vivo é do esquerdo, mas ele não causa anemia. E o sangramento um pouco mais escurecido. Nessa questão, não sei se ele colocou escurecido, não, porque eles não vai pela cor, tá? Vocês não podem ir pela cor, tem que ir A gente pela só está sintomatologia. explicando. Estamos só um explicando. exemplo. Tá, e Colé colocou que o que evidenciou foi a dor do lado direito. Aí não tinha nem que pensar em agudo, porque não era um apendicite, né? A gente pensa lá direito, apendicite. Mas Então, o dele já tá há um mês, né? Isso. Isso aí. Então, bora. E outra Seguindo. coisa, diverticulite já tinha que sair, porque diverticulite é esquerdo. Acabou. Não tem que pensar. Isso mesmo. Então, Ô, bora seguir. Manu, em relação àqueles laba que usa de curta e longa duração, Vamos explicar na jornada. A jornada vai ser nossa. Nós vamos explicar na jornada, meu bem. Detalhes de medicamentos, nomes dos Isso. medicamentos a gente vai falar, tá? Vamos explicar a diferença, porque muita gente confunde o LABA com SAMA, Isso. com LAMA. É Não lama, não laba, é lama, samba, não é pagode. lama. Ei, não é lama que não é a lama que pop. banha os porcos, não. Tudo aí. A gente não vai é- explicar. A gente vai explicar cada música. Não se preocupe. Vamos fazer uma paródia. Bora! Bora, questão 88. 88, uma Questão adolescente 88. de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Oh, meu Deus do céu. Essa idade o INEP ama, né? É atendida no setor de emergência de um hospital com dor abdominal intensa, além de vômitos repetitivos que se iniciaram há 2 horas. Ela relata que no dia anterior surgiu um inchaço bilateral no pescoço, com dor que se intensifica quando comia alimentos ácidos. Refere ainda que há 3 dias já tinha apresentado uma febre baixa, cefaleia e otalgia. Tem alguma coisa perto de mandíbula e ouvido. Ó, mandíbula e ouvido, fica ligado. Você está interpretando a questão. Não sei o que é, mas se está falando que tem problema, que está ali na parte da comida, alimentação e cefaleia e otalgia, é alguma coisa aqui de mandíbula e otalgia é aqui no ouvido. Fica ligado. Você não sabe, mas você interpreta. Porque você sabe ler. Ei, a prova do INEP, prova do INEP, isso, o INEP também faz prova de quem? O INEP faz prova de quem? Do seu filho, que vai fazer a prova final do ano, você está sabendo? Enem, o INEP faz prova do Enem, é interpretação, você acha que ele vai deixar passar batido uma perguntinha dessa? Ele vai botar para roxar, gente. Ora, ao exame, aí tá, cefaleia e otalgia, e que os colegas do colégio tiveram o mesmo sintoma. Se tiver o mesmo sintoma, o negócio é porque está passando ali para todo mundo, pode saber. Ao exame físico, apresenta-se dor abdominal que dificulta a palpação. Verifica-se também uma impossibilidade de ver ou palpar o ângulo da mandíbula. Ó, mandíbula. Mandíbula de novo. Mandíbula. Que estão cobertos por tumoração amolecida, móvel e dolorosa. Eu já vi aqui que esse tumor é um tumor o quê? Benigno, ele tá mole, palpável, né? Amolecido, doloroso e que se desloca por lóbulo da orelha para cima e para fora. Ah, meu Deus, se esse menino começar a fazer estripulia, vai descer para onde essa cachumba, mamãe? Ô, mãe, para onde desce a cachumba quando o menino começa a pular? Pro saco. Boa, Abraão, gostei de você. Cachumba desce pro saco, gente, não pode. Alguém tinha dúvida de cachumba aqui? Agora não tem mais. E aí falaram o seguinte, em face desse quadro, qual é o principal exame para estabelecer um diagnóstico dessa complicação da doença? Gente, pelo amor de Deus, tudo que envolve parte que está muito próxima da meningia, você tem que ficar de olho e fazer o diagnóstico certeiro e cuidado, porque se está próximo da meningia, você pode dar o quê? Uma meningoencefalite, você pode dar uma meningite, fica de olho. Tudo que é próximo às meningias, você tem que fazer logo uma tomografia. Exemplo, uma que o INEP gosta muito, qual é aquela que é atrás do ouvido? Qual é? Aquela que começa com dor no ouvido e vai aqui para trás, que incha, que desloca a orelha para frente. Qual é o nome dela? Mastoidite. Mastoidite. O INEP ama mastoidite também. E na hora de fazer o diagnóstico de mastoidite, é uma tomografia também. Tem que tomar cuidado, está muito próximo. Isso aí mesmo. Bora.
Então, para o diagnóstico e a complicação da doença de base, qual é o principal exame que se faz? Fala para mim. Ultrassonografia? Tomo. Ultrassonografia? Se faz ultrassonografia, a letra C, ressonância magnética, o INEP nem dinheiro para isso ele não tem. Endoscopia? Para que endoscopia? Para que eu vou fazer endoscopia? Eu, hein? Tá ficando doida, é? O que mais que eu tenho aqui? Tomografia computadorizada, partes mole, muito próximo cerebral, parotidite infecciosa. Alguém teve dúvida nessa questão? Eu sei que muita gente. Porque é uma questão que quase não vem no INEP. Quase não vem cachumba no INEP. Não vem. Quase não vem cachumba no INEP. Então, cuidado. Isso, pancreatite, parotidite, é isso mesmo, uma complicação. Mas calma, calma. O INEP ainda não trouxe nenhuma complicação. Até então, nós temos só essa questão. Até então, temos só essa questão. Possa ser que volta? Pode ser. Ou fique entre as 10 que nunca mais se repetem. Mas é um tema muito bom, bacana para se mexer, né? A complicação, o sintoma da cachumba, né, é a parotidite, porque inflama a parótida aqui, né? Por isso que dá essa dor dessa região aqui, ó. Que a gente tem a glândula da parótida, né? E aí ela gera essa dor nessa região. E as complicações, olha que estranho, né? Uma da parótida pode ter uma complicação de pancreatite. E a orquite, né? Que é a oforite que a gente falou que desce, A né? mulher desce pro ovário e o homem desce pro... Não Isso posso mesmo. falar, minha chefe está aí agora. Então é isso aí, ela é viral, Manu já comentou, e manifesta com febre de um ou mais glândulas, tá? Vai ser inflamação de uma ou mais glândulas. Alguém tá ligando o áudio para perguntar? Então, no caso dessa tomografia computadorizada, se falar de parotidite, a gente pensa que seja de crânio, mas então essa tomografia computadorizada vai ser de abdômen. É aqui ele nem colocou, mas não, é de cabeça e pescoço. Mas é porque que, ó, ao exame físico apresenta dor abdominal. Isso. É por causa da complicação que Isso, desce, da né? complicação. Pancreatite, pode ser uma pancreatite. Pancreatite vai ser Eu acho que, aqui nessa questão ele nem colocou, ele nem mencionou qual seria. Mas tá? você pode pedir tanto para se tiver uma complicação, Se tiver a sim, mais e completa, se tiver também para ver aí o pâncreas, né? O abdominal. Lá no você site vai do ver a mais Ministério, completa que tiver. Ô, doutora, lá no site do mas Ministério, ele fala que você tem que fazer uma tomografia para parotidites, para aqui atrás da orelha. Como é que é o nome atrás da orelha? Como é que é o nome atrás da orelha também que se faz? Mastoidite. Mastoidite também se faz, tá? doutora, mas na pergunta ele fala diagnóstico da complicação. Da complicação. Tomografia Que computadorizada. seria abdominal. Aqui seria abdominal, mas se fosse para diagnosticar o quadro dele, seria de cabeça e pescoço. É só ler o que a questão está pedindo. Se ela quer a complicação, As duas. complicação abdominal, pancreatite, mas também tem outras, né, que desce para o órgão genital. Agora, Então, agora eu queria que você me dissesse isso. Queria que você me dissesse uma coisa. A ultrassonografia, ela dá para ver o pâncreas direitinho? já tem questão que caiu, que era ultrassonografia, mas De qualquer forma, né? hoje em dia não vai vir mais, provavelmente não se vai vê vir mais. tomografia. Tomografia para os dois. Isso mesmo. De qualquer forma, não vem mais. Porque ultrassonografia, a metade do pâncreas é retroperitônio e a outra metade, ela dá para ver sim, mas você tem que estar com um preparo muito bom para você tirar todos aqueles gases, a aerocolia, né? Fazer o preparo para você conseguir ver ela. Dieta zero e assim vai, né? O INEP até tem uma pergunta que fala sobre para elucidar o diagnóstico de uma pancreatite, né? Ele nem trouxe a ultrassonografia, ele também trouxe a tomografia. Vamos seguir, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer comentar, aportar algo? Podem falar, gente. A gente não sabe de tudo, não. A gente está aqui para aprender com vocês também. Eu amo essas aulas, porque todo mundo tem para aportar alguma coisa. E é isso aí, a gente está aqui para aprender. Nós também fazemos prova. Todos os dias a gente faz prova. 100 questões, hein? Eu faço 100 questões, ó. No saco também seria tomografia e ultrassonografia. Gente, aí, pelo amor, seria a clínica dele. Começou aqui, desceu, ninguém vai pensar em pedir uma tomografia para isso, né? A ultrassonografia vai ser usada na hidrocele lá, quando tiver a transiluminação negativa, né? Pois é. Minha mãe carregava meu irmão no colo para não descer. E o medo dele ficar estéril futuramente. Minha mãe era um barato demais, cara. Ah, não, gente. Carregava o menino no colo para não descer.
Bora, vamos para 89? Vamos lá. 89. Paciente Maria. de 46 anos de idade, gesta Ó, 2, parto 2. Foca na idade. Eu quero que vocês foquem na idade dessa mulher. Foca na idade dessa mulher, tá? 46 anos. Está na consulta na unidade de saúde que há 8 meses vem apresentando aumento progressivo do volume e do número de dias de sangramento menstrual. Refere que é isso? que atualmente sangra por cerca de 10 dias a cada ciclo. Coitada, né? Tá sangrando quase aí metade do mês. É. Queixa de indisposição física, o exame físico está descorado, o exame ginecológico, a vulva, vagina e o colo uterino apresentam-se normais. E o útero tem tamanho, volume compatível com a idade e a paridade da paciente. No contexto clínico apresentado, considera a maior redução de sangramento, considerando a maior redução de sangramento, qual a terapêutica a longo prazo recomendada? Essa questão aí foi peguinha, né, Manuela? Isso daqui é interpretação. É interpretação de texto também. Primeiro que a mulher está 8 meses jorrando sangue. 8 meses jorrando sangue. Ela já está 8 meses jorrando sangue. Por 10 dias, sangramento uterino normal. Alguém tem dúvida que é um sangramento uterino normal, que é um SUA? Alguém tem dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Sangramento uterino normal, quando ele quer conversar com você sobre tratamento agudo, quem vai dar essa aula é eu e a doutora Jéssica, tá? Quando ele quer falar com você de tratamento quarta-feira agora. agudo, a mulher está sangrando há 8 meses, hoje ela teve um fluxo hemorrágico muito grande, está com hemoglobina de 8, a mulher está com a queda de pressão arterial, ele vai falar para você que ele quer um tratamento agudo, ele quer fazer um tratamento rápido a ação para essa mulher parar de sangrar. Né? Isso, vai ter sinal de choque. Essa mulher tem que parar de sangrar agora, momentâneo. Aí é um tratamento de SUA agudo. Mas também nós temos o tratamento onde a mulher está sangrando há muito tempo e ela ainda não está em sinal de choque, né? O corpo está tentando recuperar esse sangramento dela aí. E aí nós vamos fazer um tratamento não agudo. A gente vai fazer via oral e vamos mandar ela para casa. Tem 2 formas de tratar esse sangramento uterino anormal. E a gente vai explicar para vocês na jornada como é que trata. Presta bem atenção na pegadinha. Aqui diz que ela tem sinal de choque. Aqui diz que ela tem sinal de choque hipovolêmico, porque ela perdeu muito sangue. Aqui disse na questão. Você leu a questão, você já fez essa prova, né? Você leu? Não tem. Então o INEP está conversando com você. Tá normal, ela Isso. tá com alguns sintomas. Porque tá perdendo sangue, ela tá começando a ter alguns sintomas, mas não falou que ela tá já anêmica. Não falou. E aí ele veio aqui ainda na perguntinha dele para ressaltar que é o longo prazo. Presta bem atenção. Quando o INEP quer falar para você sobre anticoncepcional a longo prazo, presta bem atenção. Se ele não quiser falar do DIU, ele vai te dizer que essa mulher tem algum probleminha. Ela tem alguma contraindicação, né? Ela tem alguma contraindicação aqui? Então vai ser quem? Eu acho essa questão muito, muito desorganizada. Eu acho que essa questão não deveria nem vir desse jeito aqui. Nem vir desse jeito aqui. E a resposta de tudo que nós encontramos é porque o DIU, ele é mais eficaz para a diminuição do sangramento, tá, pessoal? Então, mas e se ela quisesse tomar o oral combinado? Ela poderia ter a escolha de tomar o oral combinado? Sim, mas ele não é tão eficaz para a redução do sangramento quanto o SIL, tá? Que é o DIU de levonorgestrel, né? E a Sutranexam, Fernanda, seria se fosse agudo, tá? Ela chegou com uma crise lá no hospital e tá com hipotensão, falou que tá sangrando há muito tempo, aí para ajudar ela por causa desse sangramento, a gente daria um ácido tranexâmico, tá? Isso, hidratação com ácido tranexâmico para poder repor a volemia dela ali. Então, ele aqui é curto prazo, né? Ela não vai tomar também não, né, gente? Pro resto da vida. Anti-inflamatório para tratar sangramento uterino? Também pode se usar. Pode, mas não é tão mas no momento, ela não vai tomar esse anti-inflamatório pro resto da vida. Ela não vai tomar o ácido tranexâmico pro resto da vida. Não vai. E outra coisa, a idade dela é uma idade que ela está começando a climatério. Ela está em climatério ali, entrando na pré-menopausa. Daqui a pouco ela vai para a menopausa, entendeu? E daqui a pouco ela vai para a pós-menopausa. Sendo os últimos, né?
E Pode isso estar sendo os últimos ciclos dela, o né? último escape da vida dela aí. E aconteceu esse sangramento. Eu quero que você pense numa coisa. Eu achei de muita maldade essa resposta. Vou falar para você. Eu jamais iria contra essa resposta se fosse a prova da minha vida. Eu não iria contra essa resposta, porque eu não brigo. Ei, quem briga com questão é o inteligente. O esperto não briga, não. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O SUS dá DIU como anticoncepcional? Fala para mim. Ele não põe. Né? Enfim, ele dá ali o de cobre. Mas, vida que segue. Teodoro, o contraindicado para o oral combinado, a contraindicação é TVP, enxaqueca com áurea, câncer, né, Manuela? Câncer de mama. Então, existem as contraindicações para usar o oral, mas ela não tem contraindicação. A única coisa é que o DIU de levonorgestrel, ele é mais eficaz para o controle do sangramento. É isso. O DIU de cobre, não. O DIU de cobre... Ele aumenta o fluxo. Prepara. Quem coloca DIU de cobre que já tem um fluxo grande, é por isso que a gente tem que até entender a vida, o ciclo da mulher, como é que ele era, para poder indicar, né? Para ela escolher. Mas quem coloca DIU e já tem um fluxo muito aumentado, esse fluxo fica com cuidado, você pode ter uma anemia. Manuela tá aí, ó, de prova. Manuela... Ave Maria, coitada. Nossa, eu sangro muito com esse DIU de cobre, muito mesmo. Mas aí eu tomo um suquinho verde e aí eu reponho os ferros, eu reponho o ferro. Graças a Deus. Ai, Manuela, você é comédia. Mas eu tenho um fluxo sanguíneo muito, mas muito. Gente, é questão de 7 absorventes cheios por dia. Isso, eu já ia falar, troca de absorvente 7 vezes no dia. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. É horrível. Bora. Manuela, agora a questão 90. Gente, tá parecendo maçante a gente falar que vai dar esses temas na jornada, mas é porque tá chegando a nossa semana de dar esses temas, e aí a gente vai ter mais calma para falar sobre eles, da forma que a gente fez na sexta-feira, de uma forma explanando ali o que precisa saber. E agora vem mais uma questão sobre temas que nós vamos dar. Transtorno de ansiedade. Nós vamos dar todos os transtornos para você. A Manuela tem uma novelinha que vocês vão ver, é novela mexicana, é muito legal. Eu não gosto de transtorno de ansiedade, não. Eu amo. Eu amo transtorno de ansiedade. Todos nós sofremos, né? Esse aqui é o que todos nós sofremos. Vamos ver aqui como é que fala a questão. Pode Mulher ler, de Ana. 30 anos de idade vem à primeira consulta na unidade básica, queixando-se de tonturas, tremores, tensão muscular e relata que há um mês apresentou 3 crises de palpitação repentina, acompanhada de dor em hemitórax esquerdo, com duração de até meia hora e resolução espontânea. Nega doenças pregressas, tabagismo, etilismo e uso de outras drogas. Relata que procurou o serviço de emergência 3 vezes, achando que teria um infarto. Traz resultados recentes e normais de hemograma, TSH, perfil lipídico, glicemia, troponina, CPK e eletro, tudo normal. Acredita que esses exames foram insuficientes e pede mais exames. Que é aquele paciente que chega querendo exame porque acha que está morrendo do coração. Por exercer a prostituição desde a adolescência, faz exames rotineiramente para infecções transmissíveis. Utiliza últimos 15 dias e com resultado negativo. Usa DIU de cobre há 5 anos e preservativos. Não teve filhos ou abortamentos e apresenta sono reparador, exceto quando tem as crises. Nega ideação suicida, desde o início da pandemia de Covid, não faz mais programas e o exame físico dela está inalterado. Neste caso aqui, qual é a melhor abordagem? Então, aqui era mais uma questão não era de saber o que é, de diagnosticar, né? O INEP, quando ele fala com você de transtorno, e está crescendo. Transtorno dentro do INEP está crescendo absurdamente. Quais transtornos, Manuela? Está crescendo. O transtorno que está crescendo é o transtorno de ansiedade, transtornos alimentar, transtorno de humor e transtorno bipolar afetivo. E agora o INEP quer saber os transtornos da infância. Que é quem? Que é o TEA, o TOD, o HTDA, depois do TOD vem quem? O Nescau, o Nesquik. É isso que o INEP quer você agora. Vocês vão dando risada, mas vocês vão ter que aprender. E vocês vão aprender comigo lá na jornada, tá? Eu vou explicar quem é TOD, Nesquik, café. Eu também vou explicar. Então, lá eu vou explicar a diferença delas todas, tá? Tanto os transtornos no adulto, como o transtorno nas crianças também. Vamos entender o que o INEP quer falar com a gente. Olha, eu só tenho uma coisa para falar para vocês sobre essa questão.
O INEP está falando com você com um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é aquele cara que fica andando para lá e para cá, que só falta rasgar o azulejo. Quando ele estiver falando em transtorno de depressão, é aquele cara que vai estar afundado dentro da cama. Já é um grande avanço. Se você é meu aluno, você já sabe a diferença de quando o INEP quer falar com você de ansiedade e de depressão. O cara está caminhando. E aqui você está tendo palpitações, taquicardia. Já vou pensar em ansiedade ou depressão? Ansiedade, né, gente? Você está agitado, a pessoa está agitada. O triste lá, a pessoa que não está querendo nem sair de casa, esse é o depressivo. Então, aqui, nós vamos fazer, vamos referenciar Deixa eu terminar de explicar para esse povo não me perguntar mais depois. Fala, ei, não fala comigo no WhatsApp, não, que eu não vou responder vocês mais não, hein? Não fala, não. Estão assistindo a aula, daqui a pouco fico no meu WhatsApp lá, remoendo, e eu tô querendo sair, beber, e vocês estão ali perguntando. Não procurem mais meu WhatsApp, hein? Bora, Rodrigo, você demorou para entrar na aula, hein, Rodrigo? Tava sentindo falta aí do Rodrigão, ó. A Jéssica vai molhar a samambaia dela, já volta. E então, quando fala de transtorno de ansiedade, nós temos 5 tipos de transtorno. Transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, que o INEP ama, transtorno obsessivo compulsivo, que é o cara que tem o tique, né? Fica escutando vozes. Fobia social, ele não consegue falar e nem sair em público. E o transtorno de estresse pós-traumático. Alguém que perdeu uma pessoa muito amada ou bateu o carro e tá ali. O INEP gosta de trabalhar do transtorno de ansiedade generalizado, mas aí na questão que você, meu aluno, já viu que ele tem sono reparador. E o transtorno de ansiedade generalizada, o paciente tem insônia. Ele diz que ele não consegue relaxar, ele não consegue dormir. E aí já diz que o sono é reparador. Então eu já tenho que jogar transtorno de ansiedade generalizada para o lado, não é ela. Então, nós temos o transtorno do pânico. O que é um pânico? O paciente tem pânico de morrer. Ele tem pânico de ficar doente. Todo paciente que tem pânico, transtorno de ansiedade com pânico, ele vai dizer que ele vai morrer. É sensação de morte. Ele vai dizer que tem uma forte dor no peito. Ei, quem chega no pronto-socorro dizendo que tem uma dor no peito, leva o quê? Leva enzimas cardíacas e leva um eletro para casa. Tem que levar para casa, porque até então... Você não pode dizer que é um transtorno de ansiedade e vai deixar o cara com dor no peito. Vai que é um infarto. Você vai perder seu CRM, engraçadinho? Não, você não vai perder, nem conquistou ainda, mas vai conquistar. Então, você tem que saber isso. Ele vai ganhar um eletro, ele vai ganhar uma troponina, ele vai ganhar o CP, ele vai ganhar tudo que ele merece. E no final vai vir escrito que não tem nada, e você vai dizer assim, vai bater no ombro dele e vai dizer assim, olha, doutora Jéssica, queria te dizer uma coisa. É maravilhoso que a senhora não tenha um infarto, né? A senhora deve estar com um transtorno de pânico, né? Vou te dar um remedinho para a senhora relaxar, fique tranquila, não é um infarto, tá? E a gente não vai precisar fazer novos exames na senhora, a senhora vai para casa, vou te encaminhar para o CAPS. E, ó, beijo. Esse aqui tá do jeitinho que o CAPS gosta, gente, então presta atenção. Referenciar ela para urgência e emergência para fazer tudo de novo que ela já fez. Se não tivesse feito nenhuma vez, iria fazer, porque como a Manu falou, chegou, você tem que descartar causas cardíacas. Mas aqui ela já descartou causas cardíacas, tá? Então, não vai fazer a A, tá? Não vai fazer de novo tudo que já fez. B, solicitar novos exames. Os exames estão normais, criatura. Tá normal. Para que eu vou solicitar novos exames? Tá normal. Aí vamos a C, ó. Explicar que novos exames são desnecessários. Opa, alguém já até colocou no chat, quaternária, né? Indicar atividades físicas, apoio psicológico e retorno num contínuo de complexidade de tratamento, para continuar o tratamento. Isso é CAPS. Bonitinha. Agora, a letra D, eu faria se fosse depressão, tá? Se fosse depressão, a gente sim teria que entrar, né, com tratamento medicamentoso, apoio psicológico e pedir que ela retorne, para a gente ver como é que foi essa adaptação ao medicamento. Mas, gente, não é depressão aqui, tá? Então, foi justamente para te confundir entre depressão e ansiedade, essa questão aqui, Isso tá? mesmo, André. André, pararam até de fazer pergunta. Isso mesmo, pararam até de fazer pergunta.
Gente, isso é muito claro para vocês. Eu tento explicar para vocês de um jeito, eu desenho se for necessário, mas lá na jornada eu vou desenhar. Aqui não dá tempo. Aqui é só para a gente fazer a questão, matar, fazer o gol e ir embora. Mas lá na jornada eu vou desenhar se for necessário para vocês. Não, sim, amigo, tá? o cara falou que parou, a mulher parou de fazer programa porque ela era garota, ela era de programa. E aí, na pandemia, parou de fazer programa. Gente, mas, por favor, depressão, lembre dos critérios DSM-5. A gente vai ter que ter os critérios DSM-5, tá? Nós vamos falar tudo nessa aula. Não é depressão. Depressão, a pessoa não tem palpitação, tá? Ela sente tristeza, perda do prazer em fazer as coisas que ela fazia antes, né, Manuela? Ela pode querer se suicidar, mas não ter planos. Então, gente, aí não é depressão, que essa pessoa tem é transtorno de ansiedade. Não, você que é meu aluno, você nunca vai ter esse pensamento de qual é a diferença de uma depressão para um transtorno de ansiedade. Gente, não tem como, eu já expliquei isso aqui em todas as aulas para você. Meu aluno não tem dúvida do que é ansiedade, do que é transtorno de ansiedade, do que é transtorno de depressão. Não tem, são duas coisas totalmente diferentes. Agora, você confundir entre as 5 dentro da ansiedade, até que eu relaxo para vocês. Mas diferença é um mundo. Manu, pessoal, anda e o outro não anda. Pessoal, diz que tem dúvida em quando pode medicar e quando tem que encaminhar. Nós vamos falar sobre esses transtornos, o tratamento, né, Manu? Na jornada. Então, quando você vai ver lá quais são as que tem que medicar. Então, quando ela tiver aqueles critérios ali, aquelas características ali, a gente tem que medicar, tá? Mas sempre vai ser encaminhar porque a gente não é psiquiatra, né, também, né? No caso não somos aqui, psiquiatras. Isso, no caso aqui ela está em crise. Você vai dar um diazepam EV, né? E depois você vai dar uma fluoxetina aí para ela ir para casa e encaminhar ela e fazer psicoterapia, né? Você vai tirar ela da crise, ela está em crise, né? No momento ela está em crise, está pensando que vai morrer. Eu também ficaria com a Pâmela tá com pressa, bora que a Pâmela Bora, Pâmela, que eu quero ir pro mesmo churrasco que você tá indo. Bora, Pâmela. Bora, questão 91. Nossa Senhora. Essa é grande, hein, Manuela? Putz, grilo. Gente, vamos ler o que é importante aqui, ó. Homem de 32 anos, usuário de drogas ilícitas. Poxa, já respondi a questão. Gente, usuário de drogas ilícitas injetáveis, com icterícia, com aumento de enzimas hepáticas. Por favor, o que a gente vai pensar aqui? Não tem para onde ir, tá? Eu vou pensar em hepatite alcoólica. Falou que ele é etilista? Eu tenho um macete. Ilícitas. Eu tenho um macete, ó, presta atenção no macete, ó. TGO, álcool, TGO de álcool, TGO. Se o TGO tiver aumentado, é uma hepatite por álcool, TGO, álcool. E se for TGP, é viral. Palmas para ele. Não, e outra, a gente tem os marcadores aqui, ó. Anti-HV deu negativo, o HBsAg positivo, anti-HBC, IgM, Manuela, IgM, do momento tá positivo. Então, gente, essa daqui é uma questão de hepatite B, não tinha nem outra. Tinha aqui falando da crônica, então você podia ficar em dúvida, é aguda ou é crônica? E aí? Qual que define a gente se é aguda ou se é crônica? IgM momentâneo, IgG é geriátrico. IgM é momentâneo, gente. Se fosse aqui IgG positivo e esse negativo, seria aguda. Mas não, a gente tem uma hepatite crônica. Gente, essa questão aqui, ela era enorme para te cansar, mas você só precisava olhar isso para responder ela. Era só olhar isso. Tem questão que a gente fica revoltado com esses textos. Tem questão que fica revoltado com esses textos. Mas o INEP também colocou na 91 uma questão enorme dessa, foi para cansar você da leitura. Isso, foi para cansar. 91 ninguém está nem pensando mais, só os espertos que já estão na 91, ó, só rabiscando o que ele sabe e anotando a resposta certa e indo embora. E você lá, inteligente, está lá tentando resolver e brigando com a questão. Não briga com a questão. Resolve e passa para a próxima. Depois você volta revisando. Depois sua cabeça já deu uma passada por vários outros conteúdos e quando você repetir a questão de novo, você já vai ter uma melhor percepção também. Cronicidade, Teodmira, não sei como é que fala o nome, mas a cronicidade, você vai ter a IgG positiva, tá? Então, ali ele não estava com a IgG positiva, tá? Do anti-HCB, né? O anti-CHB,
Deixa eu voltar aqui na questão, cadê? Aqui, ó. O anti-HBC e IgG estaria positivo, tá? E aí o HBsAg, depois que teve contato, ele fica positivo, né, Manu? Para sempre. Isso. E aí aqui a gente vai vendo os de memória, o de momento, o E é de replicação. Então, quando o E ele tá positivo, é porque tá replicando no momento, tá? Eu tenho mnemônio para isso, eu não sei nem onde tá, mas eu tenho. Eu sei que o S é de vacina, Isso. vacina. Eu O tenho um anti-HBs. mnemônio, mas eu vou falar para acho que eu vou mandar no grupo, não lembro onde Se tá. você achar, você manda lá no grupo. Mando. pessoal. Eu tenho um Vamos negócio bem seguir, bacaninha para aprender isso. Vamos seguir, pessoal. Segue o barco. Questão porque 92. o cara do 92, ele bateu a cabeça, ele teve um TEC. Presta bem atenção como ele teve esse TEC. Ei, abre a tua escala aí de Glasgow, que eu vou falando e você vai anotando os pontos para mim. Porque eu sei que você tá aí, você tá acordado. Abre a escala de Glasgow aí na internet. Eu vou falando, você vai anotando. Quero saber o Glasgow desse cara no final. Vai. Uma mulher de 20 anos de idade é atendida no pronto-socorro do hospital. Seu acompanhante relata que há cerca de 20 minutos ela bateu a cabeça após tropeçar em um degrau e sofrer uma queda. Ela teve um TEC. Vamos ver como é que está essa escala de Glasgow dela. Ela bateu a cabeça. Houve perda da consciência e um episódio de vômito. Ao exame físico, apresenta-se abertura ocular espontânea. Vai! Quanto que dá a abertura ocular espontânea? Acorda! Vocês ainda estão dormindo! Vocês estão fazendo comigo! Nem eu fazendo com vocês, não! É todo mundo junto! Cadê? Não, reciprocidade. Não, pode abrir aí tua escala de Glasgow. Quanto que deu aqui a abertura ocular? 4. Bora. Esse povo tá devagar, hein, doutora Jéssica? 6. Responde de forma confusa. Quanto que responde de forma confusa? 6, 4. E obedece às ordens solicitadas. Obedecem às ordens solicitadas. Quanto Mais que é? 4. Movimentando corretamente o membro superior e inferior. Quanto que é? Pupila se encontra isocóricas e fotorreagente. Antigamente não tinha a escala da pupila, né? Era Não. Glasgow e pupila. Antes não tinha Glasgow e pupila. Hoje tem, né? Hoje tem. Quanto que deu Glasgow? 14. Correto? 14. Teve perda da consciência e um episódio de vômito. Isso. Mas Aí, calma, vamos lá. Fomos lá no Ministério da Saúde, para você ver o dia de domingo abrindo o Ministério da Saúde, é porque o negócio tá feio. Porque o negócio tá feio. O que diz o manual do Ministério da Saúde? Vamos lá. Ele diz que quem tem Glasgow de 13 a 15, é um TEC o quê? Hã? Leve, é um TEC leve. Dentro dos TEC leve, a gente tem que ver, né? A gente tem que ver o risco dela aqui. E o risco dela aqui é um risco moderado, né? A paciente tem um risco moderado, né? Ele coloca aqui várias situações de um TEC leve, com esse Glasgow de 13 a 15, várias considerações. E aí ele fala o seguinte, mas aqui tem 2 TEC leve. Vamos ler. Quando ele fala que o paciente tem TEC leve, automaticamente o paciente tem que fazer o quê? Tomografia. Quando o paciente tem TEC, de leve, e ele teve a perca de consciência, ele vai fazer uma tomografia. Se ele tiver um TEC sem risco, não há recomendação para uma tomografia. Se o paciente, ele não for ficar internado, se o paciente é aquele que recebe alta, não tem possibilidade de ter mais lesões neurocirúrgicas, ele deve estar dentro da paciente de uma comunicação, o mecanismo de trauma foi pequena intensidade, esse daí não precisa fazer. Mas aqui ela entra, né? E ela vai fazer, ela teve um trauma leve e vai fazer uma
tomografia E a computadorizada. questão, ele não colocou o tempo, né, de perda Não. de consciência, porque isso é importante Também, também, tá? muito Então, importante. como ele não colocou, considerou-se que seria, então, maior a 5 minutos. É, Porque aí estaria indicada a tomografia, como eu estou mostrando para vocês as indicações de tomografia. Então, se o Glasgow tivesse menor que 15, 2 horas após o trauma, então ele chegou com o Glasgow e depois ele rebaixou, né? A gente pede uma tomografia. Suspeita de fratura de crânio, né? Se tiver o olho de Mapate, como é que chama aqui? O olho de Guaxinim. Guaxinim, isso. Suspeita de mais de 2 episódios de vômito, idade superior a 65, uso de anticoagulantes, são todos esses aqui, a gente solicita. E ele entrou aqui no perda de consciência, tá? Então, por isso é que a gente vai fazer um traumatismo leve e solicitar tomografia de crânio. Se você foi na questão C, porque você achou que não teria essa complicação, porque ele... Não, na C você fala que você vai fazer seriada, né? Não se faz seriada, não se faz seriada. Você vai fazer uma vez e ver o que aconteceu, né? Isso. Se tá normal, você vai somente dar as orientações de sinais de alarme mesmo, tá, pessoal? A clínica é seriada, você vai reavaliar ele de Clínica. cada 20 minutos, de cada 30 minutos, vai do que você tiver tempo lá. Mas a tomografia não é seriada. Quem é seriada é a reavaliação do paciente, que ela é seriada. Pode fazer quantas vezes você quiser uma nova análise dessa paciente, né? Pode ir lá e reavaliar ela quantas vezes você quiser. A Manu Ok? fala tec-tec. Tão bonitinho, Manuela. Acho tão bonitinho você falando tec-tec. Tec-tec. Eu falo TCE, TCE. Tec-tec. Bateu o tec-tec e agora, gente? Eu sempre gravei. Bateu o tec-tec e agora? De 13 a 15 eu já sei o que é. Eu fui gravando essas coisinhas na cabeça. Entenderam? 93. Tá lá Bora? no site, tá? Tá lá no site, qual a diferença do leve, moderado e grave. Tá lá também as consequências, tomografia. A tomografia não é seriada. Quem é seriado é a avaliação clínica. Você vai reavaliar a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, vai do que você tiver ali com o paciente, né? Por isso. Questão 93. Alguém tem uma dúvida até aqui? Fale seu cálice para sempre. Bora? Não. Bora seguir? Gente, mas a C, por que tá errada? A C, por que tá errada? A C? A C? Deixa eu voltar aqui. Tomografia seriada. Avaliação clínica seriada e tomografia se a pontuação da escala de Glasgow for menor que 15 após 2 horas. Você não vai esperar após 2 horas para fazer a tomografia. Você vai fazer ela agora, não vai esperar 2 horas. Tá, Pamela? Não Mas tem é que você falou, esperar, vai ficar não. fazendo seriado, gente. A tomografia não é seriado. O que é seriado é o exame clínico. Você vai ficar expondo a pessoa a várias radiações. Não, Essa mas daqui também, é a amiga, clínica também. seriada, né? Mas, enfim, Clínica, não vai ter que esperar a pontuação baixar desse paciente em 2 horas. Tá falando da clínica seriada. Da não pontuação, isso. A clínica que é seriada. Mas aqui você não vai esperar 2 horas para ver se esse paciente rebaixou para poder fazer uma tomografia. Não, tem que fazer agora, de imediato, né? Mas é lá do interior do município, não tem como. Gente, problema é do interior do distrito do município. O INEP diz que tem tomografia em qualquer lugar do mundo, então vai ter que ter aqui também para nós, tá? Ele trabalha com coisas que existem. Aí não existe. É problema do prefeito, do presidente da república que não colocou. Gente, questão 93. Vamos lá. Recém-nascido a termo com 6 horas de vida encontra-se internado na maternidade. 6 horas de vida. Está evoluindo com cianose progressiva. É filho de mãe diabética, nasceu com 4,2 kg, obteve Apgar 7,8. O exame físico apresenta irregular estado geral e cianose. A saturometria foi de 50. Muito abaixo, né? Os pulsos estão normopalpáveis, simétricos. Os pulsos estão normopalpáveis e simétricos. Vamos entender o porquê que é isso daí. Apresenta ainda sopro sistólico suave em borda external esquerda alta. Foi realizado o ecocardiograma que apresentou transposição simples de grandes artérias e comunicação interatrial ampla. Tá, gente? Então, ele tem uma transposição de grandes artérias. Então, a gente está falando aqui do quê? De uma cardiopatia congênita, né, Manuela? Aqui a gente tem uma cardiopatia congênita, que vai ser quando tem uma discordância entre as artérias e os ventrículos. Ou seja, gente, o sangue não vai passar pelos pulmões para ser oxigenado. Ele está sendo nutrido aí, oxigênio, somente pelo conduto arterioso, tá? Aquele condutinho arterioso que liga ali diretamente do átrio para a aorta, né? Então, só ali que está passando um pouco de sangue oxigenado, mas não está indo para os pulmões por causa dessa transposição de vasos. E aí, então, o suprimento para os tecidos não acontece, somente por meio desse canal arterial. E aí, quando a criança nasce e chora,
o que acontece com esse canal arterial? Ele se fecha, né? Então, a gente precisa, para essa criança chegar a conseguir fazer a cirurgia, precisa manter esse canal arterioso aberto, canal arterioso, que é aquele canalzinho que liga, né, do átrio para a artéria aorta. Então, ali ainda tem um pouco de oxigênio, porque o sangue dessa criança aqui não está passando pelo pulmão, tá? Então, isso é uma transposição de grandes artérias. Aí, aqui na questão vem o quê? Qual a conduta imediata? Se eu estou tendo oxigenação somente pelo conduto arterioso, eu tenho que fazer alguma coisa para esse conduto arterioso ficar aberto. Então, realizar atrioseptostomia no átrio, isso aqui seria se eu tivesse uma falha na comunicação interatrial, tá? E nós não estamos falando de comunicação interatrial. E indicar encaminhar o paciente para cirurgia corretiva? Sim, ele tem que fazer cirurgia, mas essa criança não chega na cirurgia se não estabilizar ela, se não der alguma coisa para estabilizar ela, para esse conduto arterioso continuar mandando o pouquinho de oxigênio que ele está mandando ali, tá? E ventilar o paciente com uma FiO2. Eu vou colocar o oxigênio aqui, o oxigênio vai para o pulmão. O meu sangue não está passando no pulmão. E aí, vai adiantar o quê? Vai oxigenar esse sangue? Não vai oxigenar. A transposição, ela faz com que tenha uma discordância e as artérias, elas não mandam o sangue para o pulmão, tá? Ela vai direto do corpo, ela passa ali como se fosse direto, tá? Então, a prostaglandina é um medicamento que faz manter o conduto arterioso aberto, tá? Aquele canal arterioso. Então, ali é que tá conseguindo manter. E aí, o próximo procedimento vai ser a cirurgia, tá? Então, é iniciar primeiro a prostaglandina para mandar essa criança para a cirurgia. Deu para entender isso daí, pessoal? Vou falar uma coisa para vocês aqui. Deu para entender? Não tô A vendo Jéssica chat, estudou deixa eu ver o chat bastante agora. para explicar isso para vocês. A Jéssica explicou bastante para vocês e ela estudou para falar isso. Eu, particularmente, Manuela, só vi essa questão dentro do INEP e eu não perderia tempo em estudar esse conteúdo. Veio apenas uma vez no INEP, pode ser uma das questões entre as 10 que não volta mais. O meu rico, precioso tempinho, se fosse para estudar alguma coisa de cardiologia dentro do INEP, eu estudaria em recém-nascido o teste do coraçãozinho, que é o que cai aí bastante. Mas eu não entraria aqui nessa questão aqui de cardiologia. Mas se você quiser estudar e você tem tempo, leve para vocês pode, só isso, mas só isso que eu falei para vocês já conseguem agora pensar que, beleza, então, se não está tendo oxigenação e tem que manter o conduto arterioso aberto, é a prostaglandina que faz isso. Pronto, você já sabe sobre isso, tá? Sobre esse conteúdo de transposição de grandes artérias, eu também não acho que deve se aprofundar, porque é uma daquelas questões que não se repete, tá, pessoal? De coração para vocês, tá? Nós estamos falando de coração para vocês, não é desanimando, não. Estou falando de coração para vocês aqui. Ei, chefa, você entendeu, né, chefa? Bora. Segue para 94, Manu. 96, tá acabando! 94, bonita. 94? Tá Meu pulando Deus! questão aí, dona Manuela. Ei, Fernanda, a gente não vai Bora, conseguir sair paciente hoje de não, 42 Fernanda? anos. Um paciente de 42 anos de idade, gesta 4 para 3, aborto 1, que fez uma laqueadura tubárica há 5 anos. Comparece ao ambulatório com resultado de exame citopatológico oncocérvico vaginal, sugestivo de lesão de alto grau. Ai, meu Deus, estou vomitando esse assunto já, gente. A colposcopia é satisfatória e pode ser observada a área mosaico grosseiro. Nossa, já fizeram, já identificaram uma lesão de alto grau. Mal educado, né? Ele é grosseiro. Já fizeram uma colposcopia e disseram que aqui tem uma coisa diferenciada, uma área de mosaico grosseiro, localizado no colo uterino, às 12 horas, com 0,5 centímetro de diâmetro, visível em toda a sua extensão. O INEP já te deu, o INEP já te deu aqui diagnóstico, já fez uma conduta, já pediu o exame laboratorial, o exame de conduta aqui para você, já trouxe como é essa lesão. Agora, minha filha, ele vai arregaçar na pergunta, pode ter certeza. Eu me tremo todo quando o INEP já me dá o diagnóstico, já faz o exame, é porque ele vai arregaçar na pergunta. Vamos lá. E prestem bastante atenção quando ele diz aqui, tem 0,7 centímetros e está visível. Toda a parte ali que está com essa lesão de alto grau, ela é visível. Então, se eu enxergo tudo,
eu faço o quê? Eu tiro. Todo câncer, o que a gente faz quando é algo maligno? A gente tira, né? Então, se eu enxergo tudo, a gente faz exerese da zona de transformação. Se eu não enxergo tudo, aparece lá falando que não está visível completamente, né? Então, aí a gente faz só uma conização. E as outras não tem nem sentido. Eu vou só repetir a coleta, não vou fazer nada, eu vou amputar o colo uterino, pelo amor de Deus, né? Não, Por amputar favor. não. Pela idade dela, que ela tem uma constituída, uma prole constituída, tudo bem, mas não vai amputar assim, não. Ninguém chega chutando o pau da barraca e falando que vai tirar nada, não. Calma, tenha calma. O INEP não gosta de fazer isso, não. Quando tiver essas lesões, prestem bastante atenção, porque se ele falar que está visível, você consegue retirar. Então, você não, né? Quem faz isso é o cirurgião. A gente tem que fazer aqui na prova, né? A gente tem que... É só na teoria. Mas deu para entender, pessoal? Se tá vendo a lesão completa, retira. Se não tá vendo, aí a gente faz algo menos, né? Faz somente uma conização, tá? Doutora então, Jéssica, uma margenzinha de segurança, mas não vai tirar tudo, porque não vai se ver tudo. Então, doutora Jéssica, menor de 1 centímetro, a gente pode fazer uma exerese. Maior de 1 centímetro, conização. Fechou? Também. Vamos levar isso para a prova? Vamos levar isso para a prova, Perfeito. galera? Vamos levar isso para a prova? É isso que o INEP Se tiver ali visível, ele vai ser menor de 1 centímetro. Isso. Tá? Porque a gente sabe ali do tamanho. Mas se tiver maior que 1 centímetro, já vai ter invasão lá por dentro, tá? Já vai ter invasão do colo por dentro. A gente não vê, a gente não enxerga aquilo dali. Bora, levar só o que precisa para a prova. Vamos lá, questão 95. Ah, não, isso aqui não é meu, não. Pelo amor de Deus. Não. Gente, sem nem olhar a questão. Não quero. Olha isso aqui. Vou no banheiro. Olha isso daqui, tá falando de promoção de reuniões. Gente, reuniões, palestras, você nunca vai marcar isso, tá? Então, a gente já excluiria. Palestra, AD, já excluiria. Ficaríamos entre a B e a C. Agora, vamos ver aqui o que fala a questão. Uma médica de estratégia de família percebeu que nas consultas de puericultura houve aumento das queixas de agitação, irritabilidade e tristeza nas crianças durante o período do Covid. Muitos genitores estão solicitando a prescrição de medicamentos e encaminhamentos para psicólogos, consulta com psicólogos. Nesse cenário, atente à situação, a médica, em conjunto com a equipe de saúde, deseja planejar e executar ações de saúde no território que contempla esse novo momento, considerando as informações com base na educação popular em saúde, que eu já trouxe para vocês o que se diz nessa educação popular em saúde. A principal ação a ser realizada com as famílias vai ser o quê? Eu vou utilização pelos profissionais da UBS de uma série de técnicas de convencimento, gente, pelo amor de Deus, tudo que vier convencimento, obrigando a pessoa, colocando medo na pessoa, nunca vai ser a resposta correta para o SUS, tá? Então, qual que é a mais bonitinha para o SUS aqui, ó? Escutar as famílias que vão trazer as queixas, né? Para compreender o problema e aí construir uma solução. Olha, do jeitinho que o CAPES gosta, né? Você não vai... Gente, cuida com essas questões, tá? Vai fazer manejo medicamentoso, você não vai passar medicamento, você não vai fazer palestra, isso não vai funcionar, tá? Então, o SUS, ele quer algo em que a pessoa tenha direito de fala, tá? O paciente tenha direito de fala. Então, sempre vai ser ali roda de conversa, escuta ativa, sempre vai nisso que vocês vão ver. Mesmo sem saber muito de preventiva, a gente vai acertar, porque é o que o INEP quer saber, tá? É isso que ele cobra de vocês. Questão 96. 96. Ó, PSA. Eu quero um aluno agora, um aluno esperto. Eu quero um esperto, quero inteligente não. Levanta a mão esperto e começa a ler para mim a 96. Eu quero um esperto, um aluno esperto. Não quero inteligente não. Bora, aluno esperto. Bora que tá acabando. Tô esperando o esperto começar a ler. Tem ninguém esperto, eu vou citar nomes, então, hein? Tá. Ei, estão tudo dormindo, tá todo mundo dormindo. Acorda, galera! Eu quero um esperto para ler aqui para mim. Bora, abre seu áudio, lê a 96, esperto. Manuela, não tem nenhum esperto, não, Manuela. Um homem de 72 anos. Vamos lá, tem que aprender, todo mundo aí, né? Claro. Bora, Rodrigo. Um homem de 72 anos de idade, hipertenso, bem controlado, robusto, independente e assintomático. Apresentou em consulta de rotina próstata com volume aumentado. Não havia outras alterações
no exame clínico. O paciente não tem histórico de câncer de próstata na família. O resultado do PSA dosado há uma semana, o resultado do PSA dosado, uma semana após o exame clínico, foi de 17, e referência é menor que 3, né? Então, o laudo da biópsia de próstata apresentou adenocarcinoma grau 4, score de Gleason 8, com o padrão 5+3, classificação da Sociedade Internacional de Patologia e Urologia. Ao ser informado do diagnóstico, o paciente relatou estar disposto a realizar o que fosse recomendado. Então, considerando o caso clínico apresentado, o médico deve solicitar a... Rodrigo, presta bem atenção. Você não sabe nada de câncer de próstata. Nada. Você é esperto. O cara que pega essa prova, ele é esperto. Ele não sabe nada de câncer de próstata. Presta bem atenção comigo. Rodrigo, então a letra B, ele já fez biópsia, Rodrigo? Ele já fez biópsia? Já fez, já apresentou um adenocarcinoma. Corta a letra B. Eu vou repetir biópsia? Ele já fez biópsia. Ei, é esperto, o cara é esperto. O cara é esperto, ele sabe fazer a questão do INEP. Letra C, repetir PSA? Repetir PSA. Ah, o cara já fez PSA, cara. Para de ficar querendo caçar a resposta. A D, realizar um novo PSA com biópsia. Ele já fez tanto biópsia com PSA. Pra que brigar com a questão? Fala pra mim, Rodrigo. Qual é a questão da letra certa aqui? É a, né? Tomografia de pélvis e abdômen. Agora você vai fazer um estadiamento desse câncer. Para poder ver se tem metástase, inclusive por conta de... quem tem hiperplasia de próstata geralmente vai direto para os ossos. Perfeito. Ele vai fazer o estadiamento. T, tamanho de tumor. N, número de gânglios afetados. E M de metástase. Ei, beijo para essa pergunta. O esperto responde isso daqui só tirando perguntas repetitivas. Não tem como errar essa questão, não sei nada. Mas você viu como é que o Rodrigo respondeu? Daria para errar essa questão mesmo se você não soubesse de nada? Você é esperto, meu amigo. Você tem que passar nessa prova, com certeza. Sobre o Gleason, não vou falar a tabela aqui, nem explicar aprofundado, mas o quanto ele é menor, quanto menor, o tecido ali ainda está mais normal, ele está pouco diferenciado, ele está bem diferenciado. Então, o meu tecido saudável ali tá prevalecendo ainda. E quando ele tá maior, então, até um 6, que é o intermediário, tá? Então, o Gleason de 2 a 4 é o bem diferenciado, o Gleason de 5 e 6, ele é o intermediário, e acima de 7, ele tá muito diferenciado, ou seja, que as células cancerígenas estão tomando de conta do meu tecido normal, tá? Daquele tecido ali. Então, quanto maior é o Gleason, pior tá? Então é mais grave, tá bom, pessoal? Então ele tá com grau... Me perguntaram aí de onde tirar esse 8. É o 5 mais 3, 5, 6, 7, 8. Eu não sei matemática, mas eu sei contar, tá? Esse 5 mais 3 aqui, é difícil explicar isso para vocês, mas são duas partes. Essa parte aqui é a parte menos diferenciada e essa é a parte mais diferenciada. Para você entender o que é diferenciado, é você saber que o tecido ali tá mutando, tá? Não sei se é o contrário, então. Falei o contrário? Alguém falou alguma coisa? São duas partes, tá, pessoal? Alguém tá com o áudio ligado. Alguém esqueceu o áudio ligado. Então, são duas partes esse Gleason. Por isso que é a soma dos dois, tá? Então, é uma parte que vai estar mais diferenciada e a outra parte menos diferenciada. E isso significa o quanto de tecido o câncer já invadiu. O quanto de tecido essa célula mutada já invadiu, tá? Bora para 97. O esperto daria para 97, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Oi. Só repete para mim, por favor, tamanho, TPM, você falou? T, tamanho do tumor, N, números de gânglios que já está afetado e M de metástase. Se já tem metástase, você faz a tomografia para todos os tipos de tumor para você estadiar em TNM. T de tatu, N de navio e M de Manuela. Gente, na sutura, quanto maior o número do zero aqui do fio, como é que é? Quanto maior, eu tenho o quê? Mais fino ou mais grosso o fio? Quanto maior a numeração do fio, ele é mais fino ou ele é mais... Que tal, Manuela? Olha, essa pergunta ficou meio... Ah, doutora Jéssica, você... Maior o número mais fino.
Você abriu Perfeito. espaço pra gente acabar agora, olha. Ei, eu não queria nem falar esse negócio de fino, grosso, se é grosso, se é fino, se é 5 é fino, se é 4 é grosso. Me confunde essas coisas, gente. Me confunde. Eu que gosto da putaria, vocês ainda falam um negócio desse pra mim? Ai, mas Não vamos fala, lá, não onde vou que é a falar lesão putaria, aqui? chefa. Onde que é a lesão aqui, ó? Ferimento, corta, contuso, 7 centímetros na face anterior da coxa. Na coxa, eu preciso usar um fino como 5.0? Não, né, gente? Aqui vai ser 3.0 para todas as camadas, gente. É na coxa, tá? Na coxa. Eu vou usar o 5 aonde? Na pálpebra, no supercílio, né? Aqui no dorso do dedo, a gente usa um fio mais fininho, né? Então, ali a gente vai usar o 3.0, 3.0, 5.0 não. 5.0 e nem o que a gente olha do fio absorvível também, tá, pessoal? Para as camadas internas é absorvível, para a camada externa é não absorvível, tá? Então, essa questão foi dada, 97 é a letra A, não tem como errar essa questão aqui, não. Eu vou achar um fio para o tecido celular subcutâneo, vou achar um fio para o músculo e vou achar um fio para a pele. E aí encaixa na resposta. Pode vir de trás para frente para trás, que eu mato ela. Do jeito que quiser. Né? Agora, se fosse numa pálpebra, se fosse num supercílio, num lugar onde a pele é mais fina, aí você não vai usar um 3.0, você vai usar um 5.0, tá? 5.0. Aí. Isso Vamos mesmo, lá. 98. Questão 98. Bora. Uma criança do sexo masculino com 10 meses. 10 meses? Nossa, já me alerta aqui, hein? 10 meses, o INEP quer conversar comigo com 10 meses de idade, previamente rígida. Comparece à unidade de pronto atendimento com um quadro de diarreia e vômito há 2 dias. 10 meses, diarreia e vômito. E oligúria a 1 dia. Nossa, essa desidratação deve estar severa, ao ponto de dar uma oligúria na paciente, segundo o relato da mãe. Ao exame físico, apresenta-se frequência respiratória de 55, saturação de 98 e a frequência cardíaca de 140. Pressão arterial está adequada. A ausência de edema e ao exame laboratorial mostra que o sódio está 128, o normal do sódio é 135 a 145, o potássio está 4,8, está normal. Bicarbonato está de 13, não sei o valor. A úrea está de 62, também não sei o valor. E a creatinina, eu sei que ela está aumentada a 1,4. Fração de injeção de sódio menor que 1, também não sei o que é. Mas vamos tentar responder, porque a gente é do esperto, a gente não sabe tudo, mas a gente vai tentar. Ei, presta bem atenção. Estamos aqui para fazer a avaliação das questões do INEP. A gente não sabe de tudo, não. Mas a gente sabe ler e interpretar. Isso já vai te adiantar 50% da tua vida, da nossa vida e da vida de todo mundo. Mas o INEP não sabe disso. Letra D de dado. Aplicar a endovenoso furosemida. A criança já está desidratada. Eu vou dar furosemida para desidratar. Não falou nada de edema, mais não falou de ainda? pressão alta, não falou nada disso. Então, Vou desidratar mais essa criança com furosemida? furosemida tá fora. O esperto já sabe que aqui já não ia estar certo. Letra C. Realizar um tratamento de substituição renal. Eita, Ainda porra! não chegou a esse ponto. Você vai entrar aí, você vai fazer hemodiálise na criança? Calma, calma. Ele vamos tá com a resolver essa lesãozinha parada. aí, mas não chegou a esse ponto ainda. Letra B. Aplicar endovenoso bicarbonato de sódio 8,4. Letra A. Expansão volêmica endovenosa. É óbvio que a expansão volêmica endovenosa iria entrar de qualquer forma, sim ou sim, dentro de uma desidratação. Correto, doutora Jéssica? Correto. Gente, o bicarbonato, ele vai sempre entrar somente quando a gente tiver alteração bastante do pH. Então, aqui ele nem trouxe valoração de pH. Então, quando o INEP quiser bicarbonato de você, ele vai dar um pH lá embaixo, tá? Um pH de 6, com bicarbonato muito abaixado. Então, aí você vai pensar, tá? Mas não vai ser aqui reposição de bicarbonato. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um soro. E o soro tem o quê? Sódio, né? O soro tem sódio, o soro tem sal, né? Cloreto de sódio. Soro fisiológico ele tem, né? Então, aqui a gente vai entrar com a expansão volêmica e ver como vai reagir essa criatura. Não consegui tirar a cor. Então, a primeira coisa aqui é repor volemia e já com sódio, que já vai repor. Ele tá com uma hiponatremia, gente. Olha o valor do sódio, 128. E lembrem, quando a gente fala de alteração do sódio,
A gente vai afetar quem, Manu? O sistema nervoso central. Ó, e aqui falou- ele também está tendo uma injúria renal, tá? Isso. Ele tem um comprometimento renal, ele tem uma insuficiência pré-renal aqui, uma insuficiência renal. Então, a gente tem que dar volume na insuficiência renal também. Então, você vai dar volume e reavaliar esse pacientinho, tá? Dando volume para ele. Primeiro passo é dar volume. Falou de sódio, mexe com o edema cerebral, mexe com o cérebro. Falou de potássio, mexe com o coração. Lembra do potássio, coração. Falou de sódio, cérebro, edema cerebral. Ei, Manuela, mas eu tenho que saber o valor de tudo? Não, só leva o sódio, o potássio e o pH? Leva só o sódio, o potássio e o pH. Já resolve, a tua vida, 1000 anos. Você vai resolver as da questões de prova. desidratação, vai resolver as questões de cetoacidose diabética, né, de gasometria arterial. Você vai responder se você souber esses valorzinhos aí. Isso, sódio, potássio, pH. Mas agora o INEP é esperto, presta atenção. E se você não quiser levar, nem precisa. Por quê? Porque o INEP, depois de 2024, ele tem um laboratório. O INEP, gente, ele agora tem um laboratório interno. Ele coloca o valor de referência dele, que não bate com ninguém. Não bate com nenhuma literatura, mas é dele. Se ele falou que o valor de referência é aquele, Você é para ser segue o trabalhado, dele. segue o dele. Mas segue no o laboratório da minha cidade, o valor de referência é esse? Não. É Vai do no INEP. O laboratório agora tem INEP. Ele sempre está trazendo agora valores que ele diz que é normal, e você vai também concordar com ele, vai passar nessa prova e nunca mais vai olhar para trás e vai dizer tchau, quero meu CRM no Brasil. Só isso. Penúltima questão. Vamos lá, Manu. Sem ler a questão, a gente tem a imagem. Bebezinho. Então vamos lá. Pega o Como é que currado tá e vira esse de cabeça bebê? para baixo, Jéssica. Pega o currado e vira de cabeça para baixo, por favor. Vou virar ele não, tadinho. Tá ali com a vovó. E aí, gente, qual que é a posição que ele tá aqui, ó? Lembrando, essa mulher tá de frente pra gente. Esse lado de cá é o lado direito dela. Não tem como rabiscar aqui. Esse lado de cá é o lado direito dela. Esse lado de cá é o lado esquerdo da mulher. Então, a gente tá olhando ela de frente. Não é a sua direita e a sua esquerda. A mulher tá de frente para você. Então, aqui, primeiro, Manuela, como é que era a sua neumotécnicazinha? CIPA? Não. É S-pai. S-pai. pai. S de situação. P de posição. A de quê? A de quê? S-pai. A de quê? Apresentação. 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 E de insinuação, meu amor. Olha aqui o S-pai caindo. E aqui, esse bebê tá como, gente? Ele tá longitudinal ou tá transverso? Transverso ele estaria deitadinho, né? Isso. Então aqui ele tá longitudinal. Então a gente já excluiria ali algumas questões, porque situação não é cefálico. O que é cefálico é a apresentação. Então a gente começa por SPY, né? É o S, é situação. Então a gente fica aqui entre a C e a D. A apresentação cefálica tá nos dois. E agora vem, ó, a variedade de posição. Occipito direito posterior ou naso esquerdo anterior. Esse naso esquerdo anterior, eu acho que ele nem existe, tá, pessoal? A gente vai olhar... É o mentoniano, só que ele mas não tá a gente vai olhar, a gente vai olhar para o Y. O Y está onde? No occipital aqui, tá? A gente vai olhar para a sutura aqui, o occipital. E aí, esse occipital dele tá para trás da mulher, né? Tá para trás e tá direito. Então, a questão é occipito direito posterior. Se o occipital dele tivesse para esse lado de cá, era occipito esquerdo posterior, tá, pessoal? E se tivesse virado para frente, era occipito anterior, tá? Então, a gente tem que cuidar com essas variedades de posição aqui para não errar. Então, o desenho tá bonitinho aí para você não errar essas questões, tá, pessoal? Deu para entender? Alguma dúvida? Vamos para 99 é a letra C, questão. tá? 99 é a letra C. 99 é C. Vamos lá. É C. A última questão, Manuela, olha o tema mais uma vez. Ascus. Ascus, pessoal. Lembra do Olha a mnemônio idade da da doutora mulher. Jéssica. Lembra do mnemônio da doutora Jéssica. Ascus, ela leva 3. Ilisil, ela leva 2. Ascus, ela leva 3 idade. Ilisil, ela leva 2. Quais são essas idades? Vamos lá. Menor que Agora com esse 25. DNA que vai ter agora aí, vai mudar? Ainda para a prova de vocês não vai entrar isso, não. Provavelmente não, tá? O INEP usa minofilina para tratar ainda a asma? Você acha Quem que ele tá faz, a preocupado gente com o acha DNA? que quem faz a prova é um senhor de 70 anos. É. Então, a gente acha que essas não vai cair, não. Mas se entrar, vai ser algo muito ali, muito
fácil, porque vocês vão ver que vai falar sobre a alteração e tal, do exame e tal. Mas se vier dando um resultado já, porque aqui já passou da primeira, se ela for fazer ali o exame, né? Aqui ela já fez e já está com o resultado. Então, quando for essas questões aqui, vão continuar caindo, para saber se vai para colposcopia, tá, ou não. Então, aqui o ASCIOS a gente vai dividir em 3 idades, menor que 25, 25 a 29 e maior que 30. Então, aqui eu tenho as 3, né? 3 anos, 12 meses e 6 meses. Lá no LCIO, eu tiro o 12 meses. Então, fica só 3 anos e 6 meses. Eu corto só o do meio. Então, aqui ela tem ASCIOS e 32 anos. Então, ela tem mais que 30 anos. O que a gente vai fazer? Repetir o exame, né? Em quantos meses? Fala aí. 6 meses. E se permanecer alterado, aí ela tem que fazer uma colposcopia. Então, o ASCIOS, para ir para a colpo, tem que estar 2 alterados. Gente, na questão 100, uma questão dessa, a gente tem que sorrir e agradecer a Deus, tá? E falar assim, fechei com chave de ouro, doutora Jéssica. Fechou com chave de ouro, porque eu vou te falar, a última questão é para poder deixar a gente louco, galera. Valeu, galera. Beijo, tchau. Manuela tá doida para sair. Valeu, pessoal. Então, bom domingo para vocês. Agora o restinho de domingo. E a gente se vê quarta-feira, né, Manu? Gente, eu caí, eu tava dando bom resto de domingo para vocês, viu? A minha internet caiu, pessoal, mas bom resto de domingo. Hoje é aniversário da doutora Lore, né? Nossa chefa. E